Dê uma olhada nesta criatura. O que você acha que é? Uma planta? Um animal? Ou talvez um fungo selvagem? À primeira vista, este fóssil poderia facilmente ser confundido com qualquer uma dessas formas de vidas antigas. E para ser sincero, os cientistas têm se questionado sobre ele por mais de 150 anos. Mas, ao que parece, estamos finalmente desvendando os mistérios dessa espécie desconhecida. Há muito tempo, durante o período devoniano, as plantas estavam apenas começando a crescer na Terra. As árvores mais altas tinham apenas alguns metros de altura e os animais ainda não tinham desenvolvido a coluna vertebral. Naquela época, enormes torres naturais de até 8 metros de altura e 90 centímetros de largura, parecendo troncos de árvores cilíndricos e sem galhos, estavam surgindo do chão. Ei, que contraste com as árvores daquele tempo! Quando os cientistas descobriram pela primeira vez os fósseis desses organismos imponentes, ficaram totalmente confusos, pois essas estranhas criaturas pré-históricas não se pareciam com nada que tivessem visto antes. Alguns achavam que eram árvores estranhas com cones. Outros imaginaram que poderiam ser plantas subaquáticas como algas gigantes ou líquens, que são parcerias entre fungos e algas. Os objetos misteriosos receberam um nome: Prototaxites. Quando os cientistas os estudaram de perto, sua estrutura interna os fez lembrar de uma série de coisas diferentes. Eles não conseguiam acreditar que um fungo ou alga de 6 metros de altura pudesse ser real, mas era o que os fósseis mostravam. Depois, a maioria dos cientistas decidiu que os prototaxistas eram fungos gigantes, mas ainda assim algo não parecia certo. Em 2007, eles decidiram finalmente explicar o mistério dos prototaxistas e realizaram um teste químico nos fósseis. Assim, observaram os tipos de carbono dentro deles e os compararam com plantas comuns da mesma época. Se os prototaxistas fossem plantas, as proporções de carbono seriam iguais, mas não eram. Isso significa que não eram plantas e recebiam carbono de uma maneira diferente, não por fotossíntese, mas provavelmente mais como os fungos fazem. Por outro lado, não se pareciam em nada com os cogumelos que conhecemos e amamos hoje. Os prototaxistas eram gigantes, provavelmente os maiores seres vivos terrestres da época. E mesmo que essas estranhas criaturas pré-históricas fossem algum tipo de fungo, é estranho que não tenham nenhum parente vivo hoje que se assemelhe a elas. Portanto, se juntarmos tudo isso, parece que os prototaxistas são uma forma de vida totalmente diferente e até então desconhecida que não deixou descendentes. Os prototaxistas não são os únicos organismos não classificados na Terra. Há cerca de 600 milhões de anos não havia peixes, tubarões ou caranguejos. Apenas formas de vida simples, como algas e bactérias, à deriva em mares calmos e rasos. Mas algumas criaturas muito estranhas, completamente diferentes de tudo que vemos hoje, viviam entre eles. Se pareciam com samambaias subaquáticas, permaneciam perfeitamente imóveis e absorviam nutrientes diretamente da água. Essas formas de vida bizarras eram os rangeomorfos, que dominavam os oceanos que naquela época eram repletos de nutrientes. Assim, os rangeomorfos não precisavam de boca, olhos ou músculos para sobreviver e simplesmente absorviam o que precisavam. Alguns eram tão pequenos quanto um dedo e outros chegavam a 2 metros de altura. Mas quando a Terra entrou no período cambriano, os oceanos se tornaram muito mais competitivos. Criaturas nadadoras rápidas com membros, olhos e mandíbulas apareceram e comeram o mesmo alimento mais rapidamente, e talvez até tenham ingerido os próprios rangeomorfos. A química dos oceanos também começou a mudar, e as águas ricas em nutrientes se tornaram mais parecidas com os oceanos atuais, onde o alimento flutua em partículas que os animais ativos capturam. Assim, os rangeomorfos desapareceram para sempre, mas os cientistas ainda encontram seus fósseis em todo o mundo preservados em rochas antigas. Eles tinham um incrível design fractal, um padrão que se repetia em todos os níveis, desde os menores ramos até o corpo inteiro. Usando pistas fósseis, os pesquisadores criaram modelos computadorizados em 3D da aparência dos rangeomorfos e descobriram que essas criaturas pré-históricas preenchiam seu espaço de uma forma quase perfeita. Eram como esponjas vivas otimizadas. Mas os pesquisadores ainda não conseguem concordar sobre onde exatamente os rangeomorfos se encaixam na árvore da vida. No início discutiam se eram plantas, animais, fungos ou algo completamente diferente. Agora, a maioria concorda que eram animais primitivos, embora fossem tão diferentes que talvez merecessem seu próprio ramo exclusivo, o que é chamado de clado.
E depois houve a Dickinsonia, outra criatura pré-histórica tão estranha que os cientistas não conseguiram chegar a um consenso sobre o que era por quase 100 anos. Alguns achavam que se tratava de uma ameba unicelular gigante. Outros acreditavam que fosse um tipo de líquen, ou talvez um experimento evolutivo fracassado. Essa forma de vida bizarra viveu há cerca de 558 milhões de anos, muito antes do aparecimento de dinossauros, tubarões ou até mesmo insetos. Após muitos anos de estudos, os pesquisadores australianos finalmente conseguiram provar que a Dickinsonia era um animal e possivelmente o mais antigo já encontrado. Eles resolveram o mistério graças a moléculas de gordura fóssil muito bem preservadas, presas na rocha perto do Mar Branco. Essas moléculas eram um tipo de colesterol, o tipo de gordura encontrado nas células animais. Se o colesterol estiver presente, é quase certo que ele veio de um animal, como o DNA animal. A Dickinsonia viveu milhões de anos antes do que os cientistas pensavam anteriormente, e não se parecia em nada com os animais modernos. Não tinha cabeça, nem boca, braços e pernas, e definitivamente nenhum órgão. Seu formato era oval, como um percevejo gigante ou uma gelatina achatada, com sulcos estranhos ao longo do corpo. Algumas eram minúsculas, mas outras chegavam a 1,5 metros de comprimento, o tamanho de uma pessoa. A criatura não nadava nem andava, ficava apenas deitada no fundo do mar absorvendo nutrientes da água ou coisas pela pele. Era difícil identificá-la porque a maioria dos fósseis veio de rochas de alta pressão, onde o calor havia destruído todo o material orgânico delicado que os cientistas precisavam estudar. Para chegar aos bons fósseis, os pesquisadores tinham que descer de rapel por penhascos de 91 metros, escavar enormes blocos de arenito, jogá-los no chão, lavá-los e repetir o processo. E dentro de uma dessas placas de arenito estava o fóssil que mudou tudo. Isso ajudou a finalmente confirmar que a Dickinsonia era um animal, o que prova que a vida animal complexa existia antes da diversificação cambriana, quando toneladas de novos animais com ossos, olhos e membros apareceram de repente. Os cientistas acreditam que o local onde encontraram esses fósseis pode conter mais pistas sobre a vida antiga. Durante muito tempo, eles não tinham a menor ideia do que era outro grupo de formas de vida antigas, os fungos viscosos. Essas estranhas bolhas gelatinosas que pulsam e escorrem em troncos apodrecidos e no chão da floresta não são fungos como os cogumelos, embora as pessoas tenham pensado que fossem durante anos. Na verdade, são mais parecidas com amebas, organismos unicelulares e moles que podem se movimentar. Existem mais de 900 espécies de fungos de limo em todo o mundo. São achados no solo, nas folhas e principalmente na madeira em decomposição. Os cientistas os encontraram presos em âmbar de 100 milhões de anos atrás e se parecem com os fungos viscosos modernos. Os pesquisadores ainda sabem muito pouco sobre como os fungos de limo interagem com outras espécies, qual o papel que desempenham nos ecossistemas ou como pensam sem um cérebro, nervos ou um centro de controle. Mas, de alguma forma, podem tomar decisões e se adaptar ao ambiente. Isso os torna muito parecidos com insetos sociais, como formigas ou abelhas, em que nenhum inseto está no comando, mas a colônia ainda trabalha em conjunto como um grupo inteligente. Os cientistas treinaram fungos de limo mesmo sem cérebro para resolver labirintos apenas respondendo a substâncias químicas e aprendendo com seu ambiente. Uma maneira de esses organismos aprenderem é por meio de um processo chamado habituação. É como se você se acostumasse com a água fria depois de pular em um lago ou parasse de perceber um zumbido irritante depois de alguns minutos. Isso é o seu cérebro ajudando a sintonizar algo inofensivo. Alguns fungos de limo também podem fazer isso. Se entrarem em condições desagradáveis, como ambientes salgados, secos, ácidos ou químicos, eles os evitarão no início, mas se houver alimento do outro lado, acabarão se acostumando e passarão por ele. E se você deixar o fungo de limo dormente e acordá-lo 1 ano depois, ele ainda se lembrará de como lidar com o sal. E até parece ser capaz de decidir para onde ir com base no local onde encontrou alimento no passado. Com mais e mais descobertas de espécies desconhecidas, os cientistas podem traçar um quadro melhor do passado biológico da Terra. É oficial! Um dia não terá mais 24 horas. A Terra agora está girando mais rápido, literalmente, e nossos dias ficarão mais curtos. No momento, acredita-se que o dia mais curto aconteceu em 10 de julho de 2025. Não foi muito mais curto, apenas uma fração de segundo, 1,36 milissegundo, de acordo com a maioria das fontes, mas ainda assim. E tudo isso por causa da posição da Lua, que atrapalhou a rotação da Terra o suficiente para acelerar as coisas. Se isso não for um fato isolado e a Terra continuar girando mais rápido,
pode ser o início de uma grande confusão. Todas as nossas coisas relacionadas ao tempo, como o GPS, a internet, os relógios atômicos e até mesmo a forma como os países mantêm o tempo, dependem de o dia ter 24 horas. Mas se o planeta acelerar, esses sistemas podem entrar em pane. Os relógios ficariam desregulados e qualquer coisa que precisasse de um timing perfeito poderia ficar atrapalhado. Estamos falando de mais do que apenas alguns segundos perdidos. Isso poderia abalar tudo. Voos, transferências de dinheiro, basicamente como vivemos no dia a dia. Teremos que repensar como medimos o tempo. Você está preparado para esse tipo de caos? Agora, normalmente um dia tem 24 horas, ou 86.400 segundos, porque esse é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa. Mas a rotação da Terra nem sempre é estável. Vários fatores influenciam essa rotação, como a localização do Sol e da Lua, ou o equilíbrio da massa do planeta. A Terra é como um peão gigante e qualquer coisa pode tirá-la do ritmo. Mas nosso planeta está desacelerando há muito tempo. Porque, de acordo com os cientistas, há cerca de 1 bilhão a 2 bilhões de anos, um dia durava apenas 19 horas. Não porque o planeta fosse preguiçoso ou algo assim. Não, a culpa era da Lua. Naquela época, ela estava muito mais próxima de nós. Sua gravidade exercia uma atração mais forte, o que fazia a Terra girar mais rápido. E esse giro mais rápido significava dias mais curtos. O fato é que a Lua está se afastando lentamente da Terra, e à medida que isso acontece, a rotação da Terra fica mais lenta e nossos dias ficam mais longos com o tempo. Mas durante esse período de 1 bilhão de anos, algo estranho aconteceu. A Lua ficou pairando a uma certa distância. Ela não estava se afastando, não estava puxando com mais força, era como se estivesse em uma pausa. E essa pausa nos prendeu a dias de 19 horas, o que os cientistas agora chamam de 1 bilhão entediante. Foi uma época em que praticamente tudo na Terra desacelerou. A atividade tectônica estava estável, o clima não estava fazendo nada de estranho e até mesmo a vida meio que se estabilizou. Agora, vamos entrar na parte científica. A gravidade lunar controla nossas marés oceânicas. É isso que desacelera a rotação da Terra. Mas o Sol também puxa a Terra, só que de uma forma diferente. Quando a luz do Sol atinge a superfície da Terra e a aquece, cria o que chamamos de marés atmosféricas solares, que podem de fato acelerar a rotação terrestre. Neste momento, as marés gravitacionais da Lua são cerca de 2 vezes mais fortes do que as marés atmosféricas do Sol, o que significa que a Lua está no comando quando se trata do giro da Terra. Mas no bilhão entediante, o Sol e a Lua estavam basicamente em um cabo de guerra com a mesma força. Esse fenômeno é chamado de ressonância de maré. É como se a Terra tivesse apertado um botão de pausa cósmico. Se a Lua não tivesse recuado, talvez ainda estivéssemos vivendo em um mundo com dias de 19 horas. Atualmente, a Lua ainda está se afastando de nós, e por causa disso, nossos dias estão lentamente ficando mais longos. Até recentemente, as coisas ficaram estranhas. Nos últimos anos, os cientistas notaram que a Terra não está cumprindo o cronograma. Na verdade, ela está girando mais rápido, e quero dizer, em velocidade recorde. Em 2020, a Terra começou a acelerar o ritmo mais do que nunca desde que os cientistas começaram a registrá-lo nos anos 70. Então veio o dia 5 de julho de 2024, o dia mais curto já registrado. Perdemos 1,66 milissegundo. Não é grande coisa se você estiver apenas assistindo a vídeos no YouTube, mas em uma escala planetária, isso é enorme. Agora voltamos a 10 de julho de 2025. Nessa data, a Lua estava situada bem perto dos polos, muito longe do equador da Terra. E isso mudou o jogo. Quando a Lua está mais próxima dos polos, ela atrapalha a rotação da Terra e torna nossos dias um pouco mais curtos. Esse tipo de mudança não é incomum. O giro da Terra sempre teve alguns altos e baixos, mas hoje, a Lua não é o único fator. De acordo com a NASA, a atividade humana também está mudando a forma como a Terra gira. Entre 2000 e 2018, a movimentação de gelo e o bombeamento de água subterrânea ao redor do planeta deslocaram massa suficiente para acrescentar 1,33 milissegundo aos nossos dias por século. Os desastres naturais também podem bagunçar as coisas. Você se lembra do grande terremoto que atingiu o Japão em 2011? Na verdade, ele encurtou o dia terrestre em 1,8 microsegundo. Apenas um terremoto, um microsalto no cronograma do planeta, mas as consequências foram catastróficas.
Em 11 de março de 2011, exatamente às 14h46, horário local, um enorme terremoto atingiu a costa leste do Japão. Estamos falando de magnitude 9, um dos maiores terremotos já registrados. O epicentro foi a cerca de 128 quilômetros de Sendai e a mais de 370 quilômetros de Tóquio. A ilha principal do Japão se deslocou 2,5 metros. Sim, o solo se moveu e cidades inteiras literalmente deslizaram. Mas o terremoto não se limitou a sacudir prédios e provocar um tsunami. O terremoto foi tão forte que redistribuiu a massa da Terra, como se estivéssemos deslocando pesos em um peão. Quando você faz isso, o peão gira de forma diferente. O mesmo acontece com a Terra. O movimento das placas tectônicas foi suficiente para alterar a rotação de todo o planeta. O fato é que o terremoto moveu a Terra e deslocou o eixo figurado da Terra, que é o eixo em torno do qual a massa do nosso planeta se equilibra, em 16,5 centímetros. Isso é diferente do eixo de rotação norte-sul, no qual giramos diariamente a cerca de 1.600 km por hora. Mesmo assim, essa mudança foi suficiente para fazer a Terra oscilar de forma diferente enquanto girava. Ele não inclinou todo o eixo no espaço, somente coisas como a gravidade do Sol ou da Lua podem fazer isso, mas ainda assim foi uma grande sacudida, sem trocadilhos. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. O terremoto de Sumatra de 2004, com uma magnitude impressionante de 9,1, acelerou o giro da Terra e cortou 6,8 microsegundos do dia. O terremoto de 2010 no Chile tirou mais 1,26 microsegundo. Toda vez que um megaterremoto do gênero acontece, é como se a Terra recebesse um pequeno solavanco, girando apenas um pouco mais rápido. E isso pode não ter acabado. Por exemplo, o terremoto de 11 de março desencadeou mais de 80 tremores secundários de magnitude 6,0 ou superior. Muito tempo depois, alguns desses tremores secundários ainda estavam alterando a duração do dia. Foi muito sutil, mudanças em milionésimos de segundo, mas real. Mas o fato é que até mesmo as estações do ano podem interferir na velocidade de rotação da Terra. Um geofísico da Universidade de Liverpool explicou isso da seguinte forma: há muito mais terra no hemisfério norte do que no sul. Assim, durante o verão no hemisfério norte, as árvores desenvolvem folhas e essa massa de folhas se move para cima, para mais longe do centro da Terra. E isso parece bastante inofensivo, certo? Mas não. Essa pequena mudança, na verdade, desacelera o giro do nosso planeta. Só um pouquinho. Pense em um patinador artístico. Com os braços para dentro, ele gira mais rápido. Com os braços para fora, ele desacelera. O mesmo acontece com a Terra. Quando sua massa se afasta do núcleo, ela gira mais lentamente. Portanto, sim, no verão, a Terra literalmente esfria um pouco, em termos de rotação. Agora não entre em pânico com o fato de seu dia de repente parecer mais longo. Seu relógio ainda vai indicar 24 horas. É assim que a nossa cronometragem funciona. Quanto a essas diferenças, elas são milissegundos, você nunca sentirá isso. Mas o problema é que, com o passar do tempo, tudo isso se acumula. Se o planeta girasse devagar o suficiente para que estivéssemos fora do padrão por mais de 0,9 segundo, teríamos que fazer alguma coisa. É aí que entra em ação o Serviço Internacional de Rotação da Terra e Sistemas de Referência. Essas são as pessoas que mantêm o controle da rotação da Terra. E se as coisas ficarem muito fora de sincronia com nossos relógios, eles acrescentam um segundo bissexto para corrigir o problema. Sim, eles literalmente acrescentam um segundo ao relógio de vez em quando para manter o tempo da Terra nos trilhos. É como a versão do universo de uma atualização de software. De qualquer forma, com a Lua se afastando lentamente e a Terra se acalmando, o fato de nosso planeta estar subitamente ganhando velocidade, mesmo que só um pouco, faz com que especialistas e pessoas comuns ergam as sobrancelhas. É um lembrete de que mesmo algo tão básico como um dia não é definitivo. O planeta está se movendo mais rápido, o tempo está literalmente escorregando, algo está mudando. Ei, sabe o que seria muito legal? Ter um pequeno helicóptero em Marte que possa zumbir e examinar o ambiente em cima, tirar fotos e procurar vida extraterrestre oculta por conta própria. Em algum momento, alguém da NASA disse algo assim a portas fechadas. Depois, a agência espacial realmente fez isso. Diga olá para o Genie, uma das conquistas científicas mais significativas desde que começamos a explorar o espaço. Em 2020, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, ou JPL, incluiu um pequeno projeto paralelo na missão a Marte. Era chamado de Ingenuity, um experimento destinado a testar se o voo motorizado era possível em outro planeta. Era apenas uma prova de conceito, uma demonstração de teste. A verdadeira missão era explorar a superfície de Marte com o rover chamado Perseverance.
Em 2021, esse cientista robótico de 6 rodas, mais ou menos do tamanho de um pequeno SUV, pousou em Marte em um local chamado Cratera G0. Os cientistas acreditam que havia um lago nesse local há cerca de 3,5 bilhões de anos. Isso é importante porque onde há água antiga, pode ter havido vida extraterrestre antiga. O Perseverance é basicamente um laboratório de ciência sobre rodas. Ele pode estudar rochas, perfurar a superfície e armazenar amostras em pequenos tubos selados para uso posterior. Essas amostras fazem parte de um plano de longo prazo. A NASA e a ESA planejam trazê-las de volta à Terra em 2033 para mais estudos. Isso poderia finalmente responder: já existiu vida fora da Terra? Talvez elas não forneçam a resposta definitiva, mas é a nossa melhor chance. De repente, 2031 parece muito distante. O rover tem outros instrumentos e ferramentas de teste que poderiam beneficiar muito a futura exploração de Marte, mas o herói dessa história é o Genie. Os cientistas tiveram a ideia de criar esse pequeno helicóptero a partir de drones aqui na Terra e pensaram que ele poderia voar e procurar o Perseverance. No entanto, fazer com que funcione em Marte parece quase impossível. O primeiro problema foi a atmosfera. Marte tem aproximadamente apenas 1% da pressão atmosférica da Terra, o que significa que não há quase nada contra o que empurrar. Na Terra, as lâminas do helicóptero mordem o ar denso para gerar sustentação. Como basicamente não há ar em Marte, é como tentar nadar na neblina em vez de na água. Você agita as mãos da mesma forma e nada acontece. Depois tem a gravidade. Claro, ela é apenas cerca de 38% da que existe na Terra, o que ajuda um pouco, mas não o suficiente para compensar a falta de ar. Para voar, o dispositivo teria que ser leve como uma pluma, com lâminas enormes girando loucamente apenas para se agarrar ao ar rarefeito. E tem também o frio. À noite, as temperaturas caem para 90 graus Celsius negativos, o que é aproximadamente o mesmo que a noite mais fria já registrada na Antártica. Isso é suficiente para danificar a maioria dos eletrônicos, e as baterias detestam o frio. Assim, o Genie se recarregava durante o dia com um minúsculo painel solar, e em seguida usava essa energia para se manter aquecido durante a noite gelada marciana. Todos os dias, os cientistas tinham que torcer para que seu drone, avaliado em 80 milhões de dólares, não aterrissasse embaixo de uma colina em uma sombra, especialmente porque não podia ser controlado manualmente. Marte está tão distante que os sinais podem levar até 20 minutos para chegar lá. Imagine jogar um videogame em que seu personagem tem esse tipo de atraso depois que você pressiona um botão. O Genie tinha que ser totalmente autônomo. Todos esses detalhes técnicos, tecnológicos, e ainda assim, o equipamento não voou simplesmente. O que foi planejado inicialmente como um teste de 30 dias com 5 voos, acabou se tornando uma missão de suporte completa que durou 3 anos. Então, como os engenheiros conseguiram fazer isso? Primeiro, tiveram que fazer com que o Genie fosse o mais leve possível fisicamente, apenas 1,8 kg. Isso é mais leve do que meu gato doméstico. Mas, de alguma forma, ele ainda carregava 2 câmeras, uma bateria, um computador de voo, uma antena de rádio e até mesmo um aquecedor. Tudo teve que ser reduzido ou miniaturizado. Depois vieram as pás, a característica mais importante do Genie. Na Terra, um pequeno helicóptero gira suas pás entre 400 e 500 RPM, mas explicamos por que isso não funcionaria em Marte. Portanto, as 2 pás do rotor do Genie tinham que girar 5 vezes mais rápido, a cerca de 2.500 rotações por minuto. Cada lâmina tinha cerca de 60 centímetros de comprimento, feita de fibra de carbono, leve como uma pena, mas resistente como prego. E em vez de ficarem lado a lado, como em um drone, essas lâminas eram empilhadas umas sobre as outras, girando em direções opostas. Isso anula a força de torção que normalmente se obteria de uma única lâmina giratória. Sabe como os helicópteros têm aquele pequeno rotor de cauda na parte traseira? Eles precisam disso porque quando o rotor principal na parte superior gira para levantar voo, também cria uma força de torção chamada torque, que faz com que todo o veículo queira girar na direção oposta. Sem alguma forma de combater isso, você acabaria fazendo donuts no céu.
No entanto, o Genie não podia ter um rotor de cauda porque isso aumentaria muito o peso, consumiria mais energia e tornaria as coisas ainda mais complicadas. Assim, os engenheiros criaram uma solução alternativa com 2 lâminas grandes empilhadas uma sobre a outra, girando em direções opostas, o que evitou que o drone ficasse por conta própria. Quanto ao controle, o Genie não tinha uma IA completa, mas também não era operado remotamente. A NASA carregou planos de voo da Terra, mas assim que o drone decolou, voou sozinho usando sensores e códigos a bordo. Basicamente, como um piloto automático muito inteligente. Para manter o curso, ele observava o solo com uma câmera voltada para baixo, como se estivesse rastreando sua própria sombra como guia. E finalmente, o resultado foi visto em abril de 2021, quando o Genie levantou do solo marciano e pairou no lugar por apenas 39 segundos. Ele subiu cerca de 3 metros no ar, ficou um pouco, girou e aterrissou com segurança de volta na Terra Vermelha. Foi curto e simples, um pequeno passo para um drone, mas um grande passo para a humanidade. Nos 3 anos seguintes, a equipe responsável testou os limites, levando o Genie cada vez mais longe. Do alto, ele viu mais do que o rover poderia ver, ajudou a mapear o terreno, identificou riscos, como areia solta e pedras afiadas, e até encontrou atalhos para o Perseverance. Inclusive salvou o rover, por assim dizer, quando suas fotos ajudaram a equipe a redirecionar o veículo ao redor de uma duna complicada. O Genie também tirou fotos de rochas interessantes em camadas, exatamente o tipo de que você precisa quando está procurando por vida antiga. Basicamente, assim que o drone avistava algo estranho ou promissor do alto, o Perseverance rolava para dar uma olhada, e funcionou muito melhor do que todos esperavam. No entanto, em janeiro de 2024, o carinha desapareceu. Ele deveria dar um pequeno salto, subir, pairar, aterrissar, coisa fácil. Mas, após a decolagem, a NASA perdeu o contato. Por um tempo, ninguém sabia o que havia acontecido. Apenas silêncio. Alguns dias depois, a NASA finalmente conseguiu um sinal fraco e obteve os dados do voo. Acontece que o Genie voou sobre um terreno sem características. Veja, usou a câmera voltada para baixo para rastrear o movimento, como um mouse óptico. A ausência de textura abaixo significava que não havia nada para ser detectado. No meio do voo, o equipamento ficou desorientado, inclinou-se e, durante o pouso, uma de suas lâminas bateu no chão. A NASA confirmou o fato, o rotor foi danificado. Ele nunca mais voltará a voar. No entanto, essa não é uma história triste. Mesmo com as asas quebradas, o robô voador ainda é útil. Após o voo 72, a NASA deu ao Genie um novo software e uma nova função: permanecer ligado e coletar dados diários silenciosamente, possivelmente pelos próximos 20 anos. Os sensores internos e a câmera agora capturam leituras diárias como temperatura, pressão atmosférica e níveis de poeira. De certa forma, o Genie passou de batedor a observador em terra. E o que acontece depois? Bem, esperamos por 2030 enquanto criamos mais robôs voadores. O maior deles no horizonte é o Dragonfly, uma aeronave de asas rotativas do tamanho de um carro, com lançamento previsto para 2028 e que aterrissará em Titã, uma das luas de Saturno. Esse satélite tem uma atmosfera espessa e baixa gravidade, um ambiente ideal para um drone voador. O Dragonfly saltará de um local para outro em busca de vida nessa paisagem gelada. É como o primo mais velho do Genie, mas com energia nuclear e uma lua inteira para explorar. O sucesso do projeto Ingenuity já está inspirando a NASA a projetar helicópteros marcianos melhores. Alguns poderiam ser equipados com garras para coletar amostras de rochas, ou até mesmo se unir a rovers para operações completas de busca e coleta. Graças ao Genie, o que começou como uma demonstração tecnológica pode um dia evoluir para uma frota de robôs voadores cruzando o planeta vermelho. Um buraco de minhoca gigante, ou simplesmente uma conexão entre regiões do espaço-tempo, abre-se no espaço próximo à Terra. Nosso mundo enfrenta um caos sem precedentes. Satélites incinerados, céus rasgados por tempestades de radiação, redes elétricas inteiras sem energia. A atmosfera está inchando e queimando, os oceanos estão fervendo, o escudo magnético está se rompendo. De repente, o buraco de minhoca se desestabiliza. O espaço-tempo começa a se desfazer, rasgando a Terra de dentro para fora.
As pessoas estão buscando abrigo, mas nada mais pode salvá-las. Veja essa devastação. Isso não é apenas um cenário de ficção científica, é um apocalipse cósmico esperando para acontecer e reescrever o destino da humanidade. O fato é que alguns buracos negros podem, na verdade, ser portais espaciais secretos. Pode parecer algo saído diretamente de Stranger Things, mas não é. Os cientistas vêm se perguntando há anos se alguns buracos negros poderiam ser buracos de minhoca disfarçados, túneis através do espaço e do tempo. E agora um novo estudo afirma que isso pode ser realmente possível, pelo menos em teoria. Os buracos de minhoca são como atalhos cósmicos que permitem que você saia em uma parte totalmente diferente do universo. Infelizmente nunca encontramos um, e todo o conceito ainda vive na terra do e se. O problema é o seguinte: para que um buraco de minhoca realmente funcione, você precisaria de algo chamado energia negativa. Isso não é apenas raro, ela nem mesmo existe no universo normal. Talvez em algum mundo estranho da física quântica, mas mesmo lá é muito incerto. Ainda assim, os cientistas têm uma ideia ousada. E se alguns buracos negros não forem apenas vácuos espaciais gigantes que engolem tudo ao seu redor, mas forem, na verdade, buracos de minhoca ocultos? As chances de isso acontecer são mínimas, como ganhar na loteria, ser atingido por um raio e descobrir extraterrestres ao mesmo tempo. Mas matematicamente? Matematicamente não é impossível. É aí que entra um novo estudo. Os pesquisadores analisaram um tipo estranho de buraco negro chamado buraco negro de Schwarzschild. Esses buracos não giram, não têm carga elétrica, e como era de se esperar, são totalmente hipotéticos. Eles são apenas a versão matemática de um buraco negro, e não algo que já vimos no espaço. De qualquer forma, a equipe estudou algo chamado modos quase normais, que é apenas uma maneira elegante de dizer como o espaço vibra em torno de um buraco negro quando você mexe com ele. Essas vibrações não duram para sempre, elas desaparecem como o som de um sino que você ouve quando bate em uma campainha. Ao analisar essas vibrações do espaço-tempo, os cientistas tentaram descobrir se poderiam distinguir um buraco negro comum de um buraco de minhoca que finge ser um. Acontece que é muito difícil perceber essa diferença, mas talvez esse seja o objetivo. Os buracos de minhoca podem estar se escondendo à vista de todos, usando fantasias de buraco negro como se fosse o Halloween espacial. Os buracos de minhoca poderiam copiar quase perfeitamente o comportamento de um buraco negro, pelo menos no papel. Os pesquisadores fizeram um upload de todo o estudo no Archive, que é onde os nerds da ciência deixam suas ideias antes de chegarem às grandes revistas. E ele já foi publicado na Physical Review D, que é uma revista de física séria. O mais legal, porém, é que essa não é uma ideia totalmente nova. Os cientistas vêm debatendo essa questão de buraco negro ou buraco de minhoca há décadas. Em 2021, alguns pesquisadores se perguntaram se os buracos negros gigantes nos centros das galáxias, chamados de núcleos galácticos ativos, eram na verdade entradas de buracos de minhoca. E em 2022, uma equipe na Bulgária disse que a luz proveniente de um buraco de minhoca poderia parecer quase exatamente como a que vem de um buraco negro. Há também essa teoria de nível de ficção científica de que alguns buracos negros podem estar emparelhados com gêmeos opostos, chamados buracos brancos. Um buraco branco basicamente cospe coisas em vez de sugá-las. Juntos, um buraco negro e um buraco branco poderiam formar um túnel de buraco de minhoca, mas ninguém encontrou um buraco branco ainda. Portanto, essa ideia ainda é apenas uma teoria. A propósito, nesse estudo mais recente, os autores mostraram que os buracos de minhoca e os buracos negros não apenas têm aparência semelhante, mas também soam semelhantes. Pelo menos na forma como o espaço-tempo treme ao redor deles quando são atingidos por algo. Portanto, nosso próximo passo deve ser o ajuste fino de nossos modelos científicos, especialmente perto da parte do buraco de minhoca chamada de garganta. Os cientistas querem ver se os buracos de minhoca podem simular um comportamento ainda mais parecido com o de um buraco negro, mas isso é complicado, parte da matemática é muito difícil. De qualquer forma, que tal saber mais sobre esses misteriosos buracos de minhoca? Você já os viu em todos os filmes de ficção científica, túneis espaciais mágicos que permitem que você atravesse o universo. Einstein foi o primeiro a sonhar com eles. Os buracos de minhoca ainda são 100% hipotéticos e nunca vimos um. Mas isso não impede as pessoas de teorizarem. Por exemplo, e se um buraco de minhoca começasse a sugar matéria como um buraco negro faz? Se um buraco de minhoca começar a comer coisas, como poeira, gás ou detritos espaciais, ele criará um tornado de plasma, literalmente uma tempestade de fogo espacial em sua garganta.
E essa tempestade sinuosa acabaria explodindo do outro lado do buraco de minhoca, disparando plasma quente a quase 201,17 milhões de quilômetros por hora, ou seja, cerca de 1/5 da velocidade da luz. Também seria incrivelmente quente lá dentro, tão quente que provavelmente poderia desencadear a fusão nuclear. É claro que tudo isso ainda é apenas teoria. Ninguém viu um buraco de minhoca fazer isso. Na verdade, ninguém viu um buraco de minhoca fazer nada. Mas a matemática diz que isso poderia acontecer se algum dia encontrarmos um buraco de minhoca. O lado bom de tudo isso é que provavelmente detectaríamos um evento com tanto drama. Embora os buracos de minhoca não tenham um horizonte de eventos, também conhecido como o ponto sem retorno, como os buracos negros, eles ainda dobram a luz. Normalmente, talvez não seja possível ver algo assim, mas essa coisa é tão absurdamente brilhante devido à tempestade de plasma que você realmente a veria brilhando no espaço. Pense nele como um buraco negro, mas com um centro brilhante em vez de apenas escuridão, e um jato de plasma flamejante saindo de um lado como uma torneira espacial quebrada. Ainda assim, não tenha esperanças de encontrar um tão cedo. Mesmo que encontrássemos um buraco de minhoca, ele provavelmente não duraria muito tempo. Ele poderia se romper ou se transformar em um tipo de espaço-tempo completamente diferente antes mesmo de percebermos o que estávamos vendo. Além disso, lembre-se de que os buracos de minhoca podem se parecer quase exatamente com buracos negros, a menos que você saiba que tipo de polarização da luz, como as ondas de luz se alinham, procurar. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os buracos negros em si. É provável que você os conheça como bestas espaciais insanas que sugam tudo que está próximo, gás, poeira e até mesmo a luz. E quando algo atravessa o horizonte de eventos de um buraco negro, fica preso para sempre. Os cientistas dizem que em seu interior tudo é esmagado em um ponto minúsculo chamado de singularidade, onde as regras usuais da física são totalmente quebradas. Mas em 2010, um físico chamado Nikodem Poplavsky teve uma ideia maluca. E se os buracos negros não tiverem singularidades? Em vez disso, e se o centro de um buraco negro for, na verdade, uma porta de entrada para outro universo? Talvez todo o nosso universo tenha nascido da matéria que saiu de um buraco negro em algum universo pai. A teoria de Poplavsky usa algo chamado torção, que é como uma estranha torção gravitacional que impede que a matéria seja esmagada infinitamente. Por causa da torção, em vez de se chocar com uma singularidade, a matéria dentro de um buraco negro pode criar um túnel, a chamada ponte de Einstein-Rosen, ou simplesmente um buraco de minhoca, conectando um buraco negro a um buraco branco. Então, imagine a matéria caindo em um buraco negro em um universo e depois saindo de um buraco branco em outro. Poplavsky acredita que isso poderia explicar o Big Bang, mas como um Big Bounce, ou seja, o universo continua passando por fases de expansão e contração, e não apenas por uma grande explosão. Infelizmente, se esse túnel existisse, seria uma viagem só de ida. Nada voltaria para o universo original. Alguns cientistas continuam céticos porque a torção ainda não foi comprovada, mas outros especialistas acham que o modelo de Poplavsky é super promissor. Eles até vão mais longe e dizem que todo o nosso universo pode estar vivendo dentro de um buraco negro gigante com centenas de bilhões de anos-luz de largura. Agora só precisamos descobrir como testar isso. Futuros estudos espaciais poderão nos dar mais pistas, como verificar se o universo é fechado, o que basicamente significa que ele é curvo, sem uma borda, ou se aprofundar na radiação cósmica de fundo, que é o brilho remanescente do Big Bang. Há algo curioso sobre a Escócia quando vista de cima. Uma linha quase perfeitamente reta corta o país de costa a costa. Você talvez nunca tenha notado, mas essa imensa cicatriz existe há centenas de milhões de anos. E bem ao longo de seu caminho encontra-se um dos maiores mistérios da Terra, o monstro do Lago Ness. Conheça a falha de Great Glen. Assim como outras grandes zonas de falha ao redor do mundo, ela nasceu por causa do movimento das placas tectônicas da Terra. Vamos voltar no tempo, cerca de 430 milhões de anos atrás. Naquela época, um enorme drama geológico estava acontecendo, chamado orogenia caledoniana. Bem, orogenia é apenas uma palavra científica sofisticada para o processo de formação das montanhas. Então, toda essa região era totalmente diferente naquela época. Existiam 3 continentes antigos chamados Laurência, Báltica e Avalônia. Pense neles como peças gigantes de um quebra-cabeça flutuando lentamente pela superfície da Terra. Ao longo de milhões de anos, esses enormes blocos de terra se deslocaram e, eventualmente, colidiram uns com os outros. Quando isso aconteceu, as bordas dos continentes se amassaram e se dobraram, meio como uma folha de papel que enruga quando você a empurra dos 2 lados.
Mas alguns cientistas acreditam que os continentes não colidiram diretamente de frente. Em vez disso, começaram a deslizar lateralmente um em relação ao outro. Imagine pressionar as pontas dos dedos e esfregar as mãos para frente e para trás. Esse movimento lateral é o que os cientistas chamam de falha de deslizamento horizontal. Ou seja, esses enormes blocos de rocha se movem de um lado para o outro, em vez de para cima e para baixo. Pouco a pouco, as terras em cada lado da falha continuaram se movendo uma em relação à outra, deslocando-se por vários quilômetros ao longo do tempo geológico. Do final do Cretáceo ao início do Terciário, há cerca de 66 milhões de anos, a região voltou a se mover. Dessa vez, os cientistas acreditam que o deslocamento das terras foi de aproximadamente 100 quilômetros. Depois, vieram as eras do gelo. Rios e geleiras encontraram aquela enorme fenda na crosta terrestre e começaram a escavá-la ainda mais, tornando-a mais profunda e larga. Foi assim que se formaram os lagos que seguem o traçado da falha. Por fim, jogue tudo isso em um liquidificador geológico e pronto. Aí está a falha de Great Glen em toda a sua majestosa glória atual. Sim, todo esse movimento das terras ajudou a esculpir as montanhas e os vales profundos que formam as terras altas que vemos hoje. O mais interessante é que a história da falha de Great Glen não termina na Escócia. Essa cicatriz na crosta terrestre tem, na verdade, uma gêmea secreta do outro lado do oceano. A falha provavelmente continua do outro lado do Atlântico Norte, na América do Norte. Mas lá, ela já não é mais uma única fenda contínua. Há cerca de 200 milhões de anos, a Terra resolveu mudar o cenário. Foi então que começou a se formar a dorsal mesoatlântica, basicamente uma enorme cadeia de montanhas submarinas que começou a empurrar os continentes para longe e acabou rompendo a falha original. Agora, o lado norte-americano da falha de Great Glen aparece como o que é chamado de falha de Cabot, também conhecida como falha de Long Range. Ela atravessa toda a região noroeste da Terra Nova, no Canadá, e se estende até o Golfo de São Lourenço. Enquanto isso, na Escócia, a falha se alinha perfeitamente com o Great Glen, um vale com cerca de 100 quilômetros de comprimento, que vai de Inverness, no nordeste, até Fort William. E ele é repleto de belos lagos. Um dos maiores e mais famosos desses lagos, é claro, é o Lago Ness. Sim, estou falando do Lago Ness, aquele misterioso corpo d'água que dizem ser o lar do monstro do Lago Ness. Você sabe, a criatura lendária de pescoço comprido que gosta de aparecer de vez em quando, saindo da água e causando arrepios em quem tem a sorte, ou o azar, de vislumbrá-la. Pelo menos é o que dizem. Mas, apesar de muitos anos de buscas pela criatura, usando de tudo, desde drones com imagem térmica até mini-submarinos, ninguém jamais encontrou provas reais da existência do monstro. E um fato interessante é que o monstro do Lago Ness pode estar diretamente ligado à falha de Great Glen. Alguns geólogos acreditam que muitos dos supostos avistamentos do Ness podem ser, na verdade, apenas bolhas. Bolhas grandes e provavelmente causadas pela própria falha. A questão é que todo o movimento nessa região não ficou restrito a milhões de anos atrás. Nos últimos 150 anos ocorreram alguns terremotos moderados que abalaram ocasionalmente as terras altas. Quando as linhas de falha se movem, mesmo que só um pouquinho, elas podem liberar bolsões de gás presos no subsolo. Então, as bolhas que sobem podem agitar a superfície de um lago, criando ondulações, ondas ou movimentos repentinos na água. E é exatamente o tipo de coisa que, para alguém observando da margem, pode parecer uma criatura gigantesca nadando logo abaixo da superfície. Mas, na realidade, pode ser apenas a Terra se movendo uma fração de centímetro ao longo daquela antiga falha. Ou, como eu gosto de dizer, o lago soltou um pum. A grande questão, essa região ainda está se movendo? Quero dizer, essa enorme fenda geológica realmente continua aumentando hoje em dia? Bem, é difícil dizer, porque os cientistas não concordam totalmente. Alguns pesquisadores acreditam que a falha de Great Glen ainda está ativa. Ela é classificada como uma falha de deslizamento lateral reativada, o que significa que pode ainda haver alguma atividade acontecendo nas profundezas do subsolo. As rochas em cada lado talvez ainda estejam sob tensão e se movendo lentamente uma em relação à outra. E, de fato, tremores moderados ocasionais foram registrados nos últimos 150 anos, geralmente com magnitudes em torno de 3 ou 4.
Mas nem todos estão convencidos. Outros cientistas apontam que não há evidências sólidas de uma atividade moderna significativa ao longo da falha principal. E a atividade sísmica dos últimos séculos não tem sido forte o suficiente para provar que a falha está realmente em movimento. Pegue, por exemplo, o terremoto de Inverness, que ocorreu em 1901. Até hoje, ele é considerado um dos mais fortes já registrados na Escócia. Ele foi sentido em todo o país, e o tremor chegou a danificar vários prédios em Inverness. A situação foi tão intensa que deu a impressão de, meu Deus, essa fenda está definitivamente crescendo. Mas os especialistas não estão tão convencidos. Alguns acreditam que o tremor provavelmente ocorreu em uma falha secundária conectada à falha de Great Glen, mas não diretamente na falha principal. Então, mais uma vez, é difícil afirmar com certeza se a falha de Great Glen ainda está realmente ativa hoje. Apesar de todos os diferentes estudos e debates ao longo dos anos, há apenas algumas conclusões sobre essa imensa fenda com as quais todos concordam. A falha é excepcionalmente reta, é extremamente antiga e é incrivelmente profunda, por qualquer padrão. Mas esse não é o único fato interessante sobre o território da Escócia. Vamos viajar até as ilhas que ficam ao largo da costa noroeste do continente, até a ilha de Skye. Esse lugar já foi o lar de uma grande variedade de dinossauros durante o período Jurássico Médio. Acontece que encontrar fósseis de dinossauros dessa época é algo extremamente raro, mas a ilha de Skye é uma exceção. Os especialistas descobriram que, há cerca de 167 milhões de anos, dinossauros andavam pelas margens lamacentas de uma lagoa quente naquela região. Enquanto se reuniam em volta desse antigo bebedouro, deixaram para trás camadas de pegadas sobrepostas. Essas marcas foram observadas pela primeira vez no início da década de 1980, mas na época, os pesquisadores concluíram que se tratavam de tocas petrificadas de peixes antigos. Depois, em 2019, um estudante de pós-graduação da Universidade de Edimburgo foi até lá e pensou: não, isso aqui são claramente pegadas de dinossauros de 3 dedos. E ele estava certo. Ao longo de vários anos de trabalho de campo, ele e seus colegas descobriram mais de 130 pegadas individuais. A equipe acredita que essas marcas foram deixadas por megalossauros, grandes dinossauros com cerca de 6 metros de comprimento, que eram carnívoros ferozes. Na verdade, eles ocupavam o topo da cadeia alimentar local durante o período Jurássico Médio. Mas na época em que essas pegadas foram feitas, esses grandalhões provavelmente não estavam caçando. Nada disso. As marcas indicam que eles apenas andavam por ali, vagando em diferentes direções, provavelmente passando um tempo perto da água. E esse local é tão especial porque nos oferece um raro vislumbre de como era a vida durante o período Jurássico. Digamos que você esteja dirigindo para casa e, de repente, seu GPS trava. Seu telefone está exibindo todas as barras, mas leva uma eternidade para fazer uma chamada. Ou talvez a ligação caia sem motivo e você tenha que rediscar. Você ignora o problema. Provavelmente sua operadora está sendo estranha. Mas então, mais tarde, durante uma festa em casa, a luz pisca por 1 segundo. Não precisa entrar em pânico. Você não está sendo assombrado por um fantasma. Pelo menos espero que não. Não, é muito mais provável que o Sol esteja aprontando. Porque um buraco gigante com cerca de 804 mil quilômetros de largura se abriu em sua atmosfera e agora está enviando coisas estranhas diretamente para nós na Terra. Ok, mas o que isso realmente significa? Um buraco no Sol? Quando olhamos para o Sol com óculos altamente protetores, é claro, tudo o que conseguimos ver é uma estrela calma e brilhante. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. De perto, é um caos total. Sua superfície ferve com tempestades magnéticas, laços de plasma se torcem e se rompem e, de vez em quando, a camada externa, chamada coroa, torna-se imprevisível. Foi isso que aconteceu recentemente, quando uma região massiva da atmosfera solar de repente mudou de forma. Os cientistas chamam isso de buraco coronal, mas não imagine uma fenda ou uma cratera. É mais como uma abertura de ventilação na camada externa do Sol. Nossa estrela possui essas forças invisíveis percorrendo seu interior, como linhas de tensão sob a superfície. Na maior parte do tempo, elas se curvam de volta sobre si mesmas, mas às vezes, em certos pontos, elas se estendem para o espaço como faixas abertas. E é aí que as coisas começam a voar. Partículas são lançadas em velocidades insanas no que chamamos de vento solar. Esse vento atravessa o espaço a cerca de 1,6 milhão de quilômetros por hora, rápido o suficiente para alcançar a Terra em alguns dias.
A região do Sol, de onde o vento se origina, parece mais escura e fria do que o restante. É por isso que a chamamos de buraco coronal. E o atual é enorme, tão grande que caberiam cerca de 62 terras lado a lado dentro dele. Ele se estende por uma parte gigantesca do hemisfério sul do Sol e está apontado diretamente para o nosso planeta. Então, o que exatamente o Sol está enviando em nossa direção e o que acontece quando isso chega aqui? O vento solar não é apenas rápido, ele também está repleto de partículas minúsculas e carregadas que o Sol arremessa quando está mais ativo. E quando esse fluxo entra no campo magnético da Terra, é como jogar uma pedra em um lago tranquilo. Ele pressiona contra o escudo magnético do nosso planeta, distorcendo-o como um balão sendo cutucado de fora para dentro. É isso que cria as auroras de tirar o fôlego. No entanto, às vezes, o Sol vai ainda mais longe. Em vez de um fluxo constante, ele libera uma nuvem massiva de material solar de uma só vez. Isso é chamado de ejeção de massa coronal, ou CME. Esse fenômeno pode atrapalhar o GPS e bloquear sinais. Em parte, isso acontece por causa de algo chamado ionosfera, uma camada carregada bem no alto da atmosfera da Terra, que ajuda os sinais de rádio a se propagarem. Quando essa camada é perturbada, os sinais começam a se refletir de maneira estranha ou a cair completamente. No final de maio de 2025, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética. Ela foi classificada como G3, o que significa forte. A tempestade veio de um fluxo de vento solar em alta velocidade liberado por um buraco coronal e causou auroras visíveis até o sul de Iowa e Oregon. Os alertas emitidos apontam para possíveis interrupções no GPS e em rádios de ondas curtas durante a tempestade, mas nenhum problema sério foi registrado. Poucos dias depois, a situação piorou. Nos dias 1 e 2 de junho, outra tempestade aconteceu. Desta vez foi de classe G4. Esse nível é considerado um evento severo, apenas um passo abaixo da categoria mais alta. Os céus se iluminaram. Pessoas em todo o norte dos Estados Unidos e até mesmo tão ao sul quanto a Califórnia e o Novo México viram cortinas brilhantes de verde e rosa atravessando o céu noturno. É o tipo de espetáculo que normalmente você teria que viajar até o Círculo Ártico ou Antártico para presenciar. Ok, tudo bem, estou convencido. Fantasmas não fazem esse tipo de coisa. Mas não foi apenas um show de luzes. Embora até os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional tenham conseguido capturar fotos e tirar o fôlego. As companhias aéreas receberam alertas de radiação e podem ter alterado algumas rotas de voo como precaução. Operadores de satélites estavam monitorando possíveis desvios de sinal, e o rádio de alta frequência, usado por navios, aviões e operadores amadores, pode ter sofrido interrupções breves. Mas então veio outra. Algumas semanas depois, em meados de junho, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética de classe G2. Ela não foi tão intensa quanto o evento anterior de classe G4, o que significou menos risco de interrupções e mais uma oportunidade de registrar céus iluminados em fotos. E então, só para manter as coisas interessantes, o Sol seguiu com um par de fortes explosões solares nos dias 17 e 19 de junho. As explosões solares são um tipo diferente de erupção, mas com consequências semelhantes. A superfície do Sol está em constante movimento, arrastando os campos magnéticos como se fossem cabos emaranhados. Eventualmente, essas linhas ficam tão torcidas que acabam se rompendo, e é esse rompimento que causa uma explosão solar. Se uma CME é o Sol lançando material, uma explosão solar é mais como o Sol acionando um interruptor de luz, exceto que a luz, nesse caso, é radiação, que inunda o espaço na velocidade da luz. As explosões atingem rápido, às vezes em questão de minutos, e elas nem precisam carregar partículas para causar problemas. Assim, enquanto as CMEs são como nuvens massivas de explosões solares que levam 1 ou 2 dias para chegar, as explosões solares são um clarão que atinge antes mesmo de você perceber. E em meados de junho, a Terra foi atingida por 2 delas, uma após a outra. A segunda foi a mais forte e chegou a derrubar temporariamente as comunicações de rádio em partes dos Estados Unidos. Então, por que tudo isso está acontecendo agora? Não é aleatório. O Sol segue um padrão, ele passa por fases, mais ou menos como os humores. Sim, humores solares. A cada 11 anos, mais ou menos, ele fica um pouco dramático. Mais explosões, mais manchas solares, mais esquisitices. Os cientistas chamam esse período de pico de máximo solar, e atualmente estamos no meio de um deles. No momento, estamos no ciclo solar 25, que deve atingir seu pico em algum momento entre hoje e o início de 2026. Durante esse período, o Sol está ficando mais ativo. Parece que as coisas estão apenas começando a esquentar, e podemos esperar tempestades ainda mais violentas nos próximos meses. Mas, se esse for o caso, devemos nos preocupar? Na verdade, não.
Pelo menos, não no sentido de correr para os bunkers. As tempestades solares não prejudicam as pessoas diretamente. Você não sofrerá queimaduras solares através do telhado ou será submetido ao micro-ondas enquanto dorme. A menos que anunciem uma bela aurora, você nem saberá que isso aconteceu. A maior preocupação é com os sistemas que funcionam silenciosamente em segundo plano. Satélites, redes de navegação e eletricidade. Quando o campo magnético é perturbado, ele pode causar a formação de correntes elétricas no solo. E essas correntes não ficam apenas no subsolo, elas podem se infiltrar nas linhas de energia. Se essas correntes ficarem fortes o suficiente, elas podem sobrecarregar transformadores, danificar sistemas elétricos e até mesmo derrubar redes elétricas inteiras. Foi o que aconteceu em Quebec em 1989, quando uma tempestade solar apagou toda a província em 90 segundos. É por isso que agências como a NASA e a NOAA monitoram a atividade solar constantemente. Elas sabem quando algo está a caminho, qual pode ser a intensidade e que tipo de alerta devem emitir. Normalmente não pensamos no sol a menos que esteja muito quente ou atrapalhando nossos planos de ir à praia. Ou quando está muito frio e estamos presos dentro de casa sonhando com o verão. Mas, ocasionalmente, ele nos lembra que ainda é uma coisa selvagem. Uma fascinante bola de caos, que se inflama, que explode, que lança ondas gigantes de partículas carregadas pelo espaço, só para ver o que acontece. E mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, nós sentimos isso. Um sinal perdido, um lindo céu brilhante, uma oscilação de energia. Pequenos indícios de que não estamos tão desconectados do espaço como gostamos de acreditar. Portanto, da próxima vez que seu GPS agir de forma estranha, ou sua tela falhar sem motivo, não culpe seu telefone, ou Gasparzinho. Pode ser apenas o sol, meio mal-humorado de novo. Você está escavando na famosa necrópole de Saqqara, no Egito, também conhecida como o cemitério VIP definitivo dos faraós, quando de repente encontra uma porta rosa gigante que esconde algo que ninguém sabia que existia. Atrás dessa porta de pedra gigante, que aliás não deveria se abrir, você vê uma tumba perdida da realeza egípcia. Muito bem, amantes da história, hora de apertar o cinto, pois os arqueólogos acabaram de fazer algo saído diretamente de um filme do Indiana Jones. Vamos viajar até Saqqara, um dos locais antigos mais misteriosos e cheios de tesouros do Egito. A estrela do show? Um príncipe do qual você provavelmente nunca ouviu falar, um Userefre, filho do rei Userkaf. Ninguém importante, mas o fundador da quinta dinastia do Egito. Nada demais, mas a maneira como a tumba dele foi descoberta... Tudo começou com uma porta enorme, feita de granito rosa, nada menos que isso. Mas essa não é apenas uma placa de pedra comum, ela tem cerca de 4 a 4,5 metros de altura e 1,20 metro de largura. Uma girafa poderia facilmente passar ali. Essa porta também é definitivamente mais pesada que o SUV do seu vizinho. Mas aqui está a reviravolta. Não era uma porta de verdade, era uma falsa, um portal simbólico destinado a permitir que o espírito do falecido passasse entre o mundo dos vivos e a vida após a morte. Normalmente, é aí que a história termina, afinal, portas falsas são comuns em tumbas, mas essa era muito especial. Veja bem, as portas falsas geralmente eram feitas de calcário, que era bastante comum e encontrado em todo o Egito. Para construir uma de granito vermelho ou rosa, era necessário buscar essas rochas de uma pedreira localizada a 644 quilômetros de distância, e você pode apostar que essa não era uma viagem barata. De acordo com os egiptólogos, essa é a primeira vez que uma porta falsa desse tamanho e material é encontrada no Egito, o que a torna uma peça arquitetônica totalmente exclusiva. Além de ser muito cara, ela também tinha uma surpresa por trás. Quando a equipe de pesquisadores investigou mais a fundo, percebeu que a peça, na verdade, escondia uma entrada real. E para onde levava? A uma tumba escondida repleta de estátuas, relíquias e segredos de mais de 4.000 anos. A tumba pertencia ao príncipe Userefre, mas você também pode chamá-lo de Vussar-Efra ou Wasser-Efra. Apesar de ter sido totalmente apagado da história, esse sujeito não era um nobre menor. Os hieróglifos na porta de granito rosa o registravam como príncipe hereditário, governador de Buto e Nekeb, escriba real, ministro, juiz e sacerdote dos cânticos. Ufa! O cara era como a versão egípcia antiga de Daenerys Targaryen.
Essas inscrições não apenas identificam suas funções políticas e religiosas, mas também sugerem que ele detinha um poder significativo no Baixo e no Alto Egito, unindo as duas regiões por meio de seus títulos. Um título em particular, o de sacerdote de Sequer, o liga à divindade da necrópole, aquela com cabeça de falcão. Esse deus era o patrono dos vivos e o deus dos mortos ao mesmo tempo. Então acho que o príncipe esquecido era uma espécie de grande coisa, considerando que sua tumba foi colocada em um local de tanto prestígio em Saqqara. O que ainda é mais misterioso é que o príncipe Userefre não aparece nas listas oficiais de reis ou nas árvores genealógicas reais, o que nos faz pensar se ele faleceu antes de poder governar ou se o seu legado foi deliberadamente apagado em um dos dramas políticos clássicos do Egito Antigo. Alguns estudiosos agora acreditam que seu apagamento pode estar relacionado a mudanças nas lutas pelo poder religioso ou político durante o início da Quinta Dinastia, especialmente quando seu pai Userkaf estava reformulando a ordem religiosa do Egito. E por falar no pai, o rei Userkaf foi um grande divisor de águas. Ele não foi apenas o fundador da Quinta Dinastia, mas também deu início a uma revolução religiosa ao promover o deus do sol Ra em detrimento de divindades mais antigas. É isso mesmo, Userkaf construiu o primeiro templo do sol em Abusir, começando uma obsessão de toda a dinastia pela adoração solar. Depois que Userkaf encerrou seu curto, mas revolucionário reinado, toda uma formação de faraós subiu ao palco. Sauri, Neferirkare, Nilserreine, basicamente a boy band da Quinta Dinastia. E esses caras só queriam saber de duas coisas: construir pirâmides e ganhar dinheiro. Eles não estavam apenas empilhando pedras, mas também expandindo a influência do Egito, abrindo rotas comerciais para terras distantes e enfeitando seus templos como se não fosse da conta de ninguém. De volta à tumba, as coisas ficaram ainda mais legais. Havia uma bela mesa de oferendas de granito vermelho coberta com inscrições detalhando alimentos rituais, como um cardápio eterno para a vida após a morte, pois eles acreditavam que o falecido poderia magicamente comer essas coisas. Fato curioso, eram os sacerdotes funerários e suas famílias que realmente aproveitavam a comida, enganando os espíritos. Havia também cacos de cerâmica, amuletos e paredes pintadas, mas o que realmente chamava a atenção eram as estátuas. E é exatamente aí que as coisas ficam estranhas, em um bom sentido. A equipe encontrou esculturas do rei Djoser, o cara que construiu a primeira pirâmide do Egito, sua esposa e suas 10 filhas, dentro da tumba do príncipe Userefre. Espere um pouco. Djoser viveu alguns séculos antes de Userkaf, então o que essas estátuas estavam fazendo lá? Na verdade, os cientistas não sabem. Elas foram construídas durante o reinado do próprio rei Djoser e provavelmente pertenciam à primeira pirâmide construída. Os especialistas acreditam que provavelmente foram realocadas durante a 26ª dinastia, milhares de anos depois de Djoser, talvez para protegê-las da destruição, ou talvez porque ainda eram veneradas. Basicamente, os antigos egípcios eram colecionadores, mas com classe. Os cientistas também sabem com certeza que algumas gravuras e esculturas encontradas no local foram feitas muito mais tarde, o que significa que a tumba provavelmente se tornou um depósito de coisas sofisticadas, ou talvez essa fosse apenas uma decoração de interiores muito antiga. De qualquer forma, isso não foi tudo. Havia outra entrada de granito rosa no lado leste da tumba, com inscrições que remetiam ao rei Neferirkare, outro faraó da Quinta Dinastia que também tentou construir sua própria pirâmide, mas não conseguiu. E perto dessa segunda entrada, os arqueólogos encontraram algo nunca visto antes em Saqqara. Um conjunto de 13 estátuas de granito rosa, todas sentadas em fila em um banco de espaldar alto, como se estivessem esperando no DMV da vida após a morte. Algumas tinham cabeças elevadas, provavelmente representando as esposas do príncipe, enquanto outras não tinham cabeça. Uma escultura de granito preto foi achada de cabeça para baixo, talvez tenha caído em algum momento durante os longos e silenciosos séculos subterrâneos da tumba. De acordo com os arqueólogos, o posicionamento e o formato das cabeças sugerem que essas estátuas seguiam uma hierarquia social rígida, com as figuras centrais provavelmente representando indivíduos de status mais elevado, enquanto as sem cabeça podem indicar um trabalho inacabado ou vandalismo posterior. E por falar em esculturas de granito preto, outra foi encontrada orgulhosamente dentro da tumba.
Com base em seu design e inscrições, parece que ela foi colocada ali durante a 26ª dinastia, na mesma época em que as estátuas de Djoser provavelmente foram transferidas para lá. Isso sugere que a tumba não ficou abandonada, mas foi reutilizada, adaptada e talvez até homenageada pelas gerações posteriores. E a propósito, o granito preto foi associado a Osíris, o deus do submundo, durante o período tardio, o que significa que a presença dessa peça é uma pista de que a tumba era um espaço ritual muito depois da morte do príncipe. Tudo isso, portas gigantes de granito, estátuas surpresa, tumbas reutilizadas, resulta de uma descoberta realmente emocionante. O príncipe Userefre pode não ser um nome conhecido ainda, mas sua tumba é agora uma das mais fascinantes já encontradas em Saqqara. Ela conta uma história não apenas do reino antigo, mas de como os antigos egípcios continuaram se conectando ao passado, mesmo milhares de anos depois. Então, o que tudo isso significa? Por que esconder uma tumba atrás de uma porta falsa? Por que enchê-la de estátuas de diferentes épocas? E quem exatamente era o príncipe Userefre? Esses são os tipos de mistérios que fazem com que os arqueólogos continuem cavando e que mantêm o resto de nós fascinados. No final, essa descoberta não se trata apenas de uma tumba, é sobre o quanto ainda está esperando sob as areias do Egito. À medida que mais coisas são achadas, somos lembrados repetidamente de que a história antiga não desapareceu. Ela está apenas dormindo, atrás de enormes portas de granito rosa. Ei, aposto que você não sabia que as árvores costumavam crescer no meio do deserto árido e ensolarado do Sinai, no Egito. É verdade. Se não consegue imaginar, não te culpo. Mas os arqueólogos descobriram recentemente uma avenida arborizada. Sim, uma verdadeira avenida verde, que leva a uma enorme fortaleza antiga. Não se trata de uma miragem ou de uma imaginação exagerada, embora eu tenha uma. Mas isso está virando de cabeça para baixo nossas ideias sobre a vida no deserto do Egito Antigo. Vamos voltar um pouco no tempo. O local em questão chama-se Tel Abu Saif, localizado na parte norte da Península do Sinai. Por muito tempo, ele foi conhecido como uma nota de rodapé arqueológica empoeirada, o lar de ruínas dos períodos Ptolemaico e Romano. Você sabe, a era depois que Alexandre o Grande passou pelo Egito e o Império Romano exigiu a devolução. Mas recentemente, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito decidiu fazer uma nova escavação, e o que foi encontrado acabou sendo mais do que apenas um posto avançado esquecido. E estamos falando de uma fortaleza militar completa com trincheiras defensivas, estradas pavimentadas, fornos de cal, quartéis para soldados e até mesmo espaço para as famílias deles. Um monte de alojamentos no meio de um deserto não parece muito acolhedor, até que você se lembre da nossa estrela, a inesperada Avenida Verde. Essa estrada tinha mais de 90 metros de comprimento e 10 metros de largura, tão longa quanto um campo de futebol americano, pavimentada com placas de calcário e revestida com mais de 500 covas de argila para plantio. Elas não eram para exibição, mas abrigavam árvores de verdade, criando uma entrada sombreada e arborizada diretamente para a fortaleza. Imagine caminhar por ali, o sol brilhando no alto e, de repente, uma sombra abençoada. Isso não é apenas uma grande entrada, é um antigo tapete vermelho, ou talvez um tapete verde. Mas não se tratava de uma questão de atratividade. A existência de centenas de árvores em uma paisagem desértica há mais de 2000 anos nos diz algo importante. Veja bem, os egípcios ptolomaicos não eram apenas bons na construção de monumentos, eles também eram mestres no gerenciamento da água. Em um lugar onde a chuva é mais rara do que uma selfie com o faraó, de alguma forma encontraram uma maneira de cultivar fileiras de árvores. Deixe isso de lado. Para irrigar tantas árvores em um deserto, eles devem ter tido um sistema sofisticado de irrigação ou de transporte de água. Algo capaz de movê-la e distribuí-la de forma eficiente nesse clima rigoroso. Talvez tenham canalizado a água subterrânea, ou quem sabe, captado a chuva sazonal, ou então, antigos sistemas de aspersão. Ok, talvez não tão sofisticados, mas ainda assim, está claro que eles estavam à frente do tempo. A questão é a seguinte, já sabemos que os egípcios dominavam o controle da água e aproveitavam o Nilo com valas e canais para alimentar campos distantes. Portanto, a irrigação não era exatamente um mistério para este povo, que tinha as habilidades e o conhecimento. E claro, os cientistas ainda discutem como era o clima do Sinai há 2000 anos. No entanto, muitos acreditam que ele pode ter sido mais verde no passado. Afinal, dê uma olhada nessas montanhas dramáticas e paisagens rochosas, moldadas e esculpidas como se fossem pela força bruta de rios antigos. E é difícil não pensar que a água já teve um papel mais importante por lá.
Além disso, os arqueólogos encontraram toneladas de evidências que mostram que os egípcios ptolomaicos cultivavam frutas, videiras e árvores em grande escala. Em outras palavras, cuidar de uma floresta em um deserto pode parecer selvagem para nós, mas e para eles? Era apenas mais uma terça-feira. E agora, essa Avenida Verde está fazendo os arqueólogos se perguntarem: e se sistemas de irrigação semelhantes fossem usados em outros lugares, digamos, para transportar as enormes pedras usadas para construir as pirâmides? Já existe uma teoria de que rios antigos ou canais feitos pelo homem ajudaram a mover essas pedras. E a descoberta de Tel Abu Saif? Bem, essa pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Isso não é apenas um sonho. Naquela época, os rios eram como as rodovias, as redes de energia e os trens de carga do mundo antigo, tudo em um só lugar. Os egípcios os usavam para tudo: irrigar plantações, comercializar mercadorias, impulsionar a indústria e até mesmo mobilizar-se para a guerra. Se alguém estava fazendo algo importante, é provável que isso envolve um rio. Mas espere, a coisa fica ainda melhor. As escavações revelaram trincheiras defensivas profundas como antigos fossos, cavados a mais de 1,80 m de profundidade ao redor da fortaleza. E não eram apenas valas lamacentas, elas faziam parte de um sistema de defesa elaborado, projetado para ser preenchido ou transposto para controlar o acesso. Pense nisso como a versão do Egito Antigo de um portão de segurança retrátil sem a parte hidráulica. E enquanto as trincheiras mantinham os intrusos do lado de fora, a vida dentro da fortaleza era agitada. Lembra quando dissemos que os arqueólogos haviam encontrado unidades habitacionais militares? Acontece que os soldados poderiam ter vivido lá com suas famílias. Portanto, não se tratava apenas de um quartel, mas de uma comunidade próspera com refeições, rotinas, crianças brincando e, provavelmente, muitas fofocas antigas circulando pela mesa de jantar. Além de todo o material militar, os pesquisadores encontraram 4 enormes fornos usados para produzir cal virgem, um ingrediente essencial para a fabricação de argamassa de construção. Esses fornos são muito importantes porque sugerem que, durante o período romano posterior, Tel Abu Saif se transformou em um centro industrial. Era como o Home Depot do Antigo Egito, produzindo materiais para erguer e reparar edificações. Mas é aqui que a trama se complica. Sob tudo isso, sob as estradas, as trincheiras, os fornos, os arqueólogos acharam os cantos de uma estrutura ainda mais antiga, um edifício misterioso. Poderiam ser os restos de uma terceira fortaleza muito mais antiga, ou um cemitério antigo, ou uma cidade perdida. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, essa história ainda não acabou. Sinceramente, esse pode ser o maior suspense arqueológico da década. Então, o que tudo isso significa? Bem, para começar, desafia tudo o que supunhamos sobre a vida no deserto no Antigo Egito. Durante muito tempo, os desertos foram vistos como barreiras naturais, secos, mortais e vazios. Mas essa descoberta sugere que o deserto pode ter sido verde e cheio de vida. Não porque o clima fosse muito diferente, mas porque os egípcios eram incrivelmente bons em adaptar o ambiente à sua vontade. Eles não apenas sobreviveram no deserto, mas o transformaram. Isso também coloca lenha na fogueira do antigo debate sobre a tecnologia egípcia antiga. Se puderam construir uma fortaleza com estradas arborizadas, fossos, irrigação e indústria no meio do Sinai, é realmente um exagero imaginar que poderiam projetar canais de água para mover as pedras das pirâmides? Esqueça o programa de TV Alienígenas do passado. É claro que é divertido, eu admito, mas nos faz esquecer de algo crucial. Aquelas pessoas eram brilhantes. Grande parte do que chamamos de tecnologia moderna é uma ingenuidade antiga reciclada. E quem sabe quanto conhecimento perdemos ao longo do tempo. Enquanto isso, a escavação continua. Os cientistas estão agora mapeando todo o sítio de Tel Abu Saif, tentando entender como todas as estruturas se conectam. Alguns querem analisar amostras de solo para encontrar vestígios de raízes de árvores antigas e talvez até descobrir que tipos de árvores cresceram ali. Imagine se fossem tamareiras. Poderíamos estar vendo a pista de lanches mais antiga do mundo. Você já sabe que as implicações dessas descobertas não se limitam aos livros de história, certo? Esse tipo de achado também tem relevância moderna. Nosso mundo está passando por muitas mudanças, com um clima louco e enormes ondas de calor. Então, talvez devêssemos nos perguntar o que podemos aprender com as civilizações antigas que já fizeram o deserto florescer. Se não por isso, Tel Abu Saif nos lembra que os antigos egípcios eram mais do que apenas faraós, pirâmides e múmias. Eram planejadores visionários, arquitetos ecológicos e solucionadores de problemas, que não esperavam que a natureza lhes desse o que precisavam, eles a projetavam. E graças a descobertas como essa, estamos tendo uma visão mais clara do quão avançada e, francamente, do quão legal a antiga civilização egípcia realmente era.
Portanto, da próxima vez que alguém lhe disser que os desertos são apenas terrenos baldios vazios, você pode dizer a essa pessoa este fato divertido. Há mais de 2000 anos, no coração do deserto do Sinai, havia uma fortaleza com uma avenida arborizada, fossos, alojamentos militares, um centro industrial e até mesmo uma estrutura subterrânea secreta. Tomem isso, donas de areia. Quem sabe o que mais ainda está enterrado lá fora, esperando para reescrever a história? Os astrônomos detectaram cerca de 12 de explosões misteriosas no espaço, e ninguém sabe realmente o que são ou por que estão acontecendo. No momento, elas ocorrem a cerca de 200 milhões de anos-luz de distância. Mas e se um dia se aproximarem muito mais do nosso planeta? Tudo começou em 2018. Um dia, os telescópios viram um boom gigante muito distante no espaço. Essa explosão foi incrivelmente brilhante, cerca de 100 vezes mais do que a explosão de uma estrela normal chamada de supernova, que em geral leva semanas ou até meses para desaparecer. Mas essa passou de kabum para puff, sumiu em apenas alguns dias. Ela ficou extremamente quente e enorme, aproximadamente do tamanho de todo o nosso sistema solar, e depois desapareceu como se nunca tivesse acontecido. Os cientistas ficaram muito confusos. Eles batizaram a explosão de A Vaca, porque seu nome oficial era muito longo e nada empolgante. Desde então, os astrônomos têm procurado mais dessas explosões estranhas. E de fato encontraram mais algumas e também lhes deram nomes estranhos de animais. Foi assim que obtivemos o Koala em 2018, o Camelo em 2020, o Demônio da Tasmânia em 2022 e o Tentilhão ou o Cervo em 2023. Todos fazem parte de um estranho grupo chamado LFBOTs, que significa transientes ópticos azuis rápidos e luminosos na tradução. Luminosos significa que são super brilhantes, rápidos porque aparecem e desaparecem muito rapidamente. A cor azul resulta de sua temperatura, são muito quentes, cerca de 40.000 graus Celsius, e transientes ópticos indica que aparecem na luz visível e não permanecem por muito tempo. Mesmo agora, os cientistas ainda estão coçando a cabeça, tentando descobrir o que está causando esses bizarros flashes espaciais. É como se o universo estivesse jogando um jogo misterioso e ninguém conhece as regras ainda. No início pensava-se que essas explosões espaciais eram supernovas fracassadas. É quando uma estrela tenta explodir, mas em vez disso entra em colapso sobre si mesma, como um balão estourando para dentro. Isso pode criar um buraco negro no meio que comerá a estrela de dentro para fora. Mas, recentemente, surgiu uma nova teoria, que é ainda mais legal e assustadora. Ela tem a ver com buracos negros, sobras super esmagadas de estrelas que explodiram. Eles são tão poderosos que nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras e chegar muito perto. É por isso que são totalmente escuros e impossíveis de serem vistos diretamente. Agora, alguns especialistas espaciais acham que buracos negros desconhecidos, nem muito grandes nem muito pequenos, podem estar puxando estrelas que se aproximam demais, o que produz essas explosões. Eles são chamados de buracos negros de massa intermediária, e ninguém ainda viu um deles. São como os maiores mistérios do espaço, e nós tentaremos resolvê-los em alguns minutos. Mas antes disso, você precisa saber que um novo LFBOT apareceu no espaço. Ele foi visto por um telescópio em Liverpool e atualmente é chamado de AT 2024 WPP. Sim, os astrônomos ainda não escolheram um nome de animal, mas estão pensando talvez em Avespa. O que você acha dessa escolha? Compartilhe nos comentários. Um deles tem certeza de que este é o melhor desde a Vaca. A mais recente explosão espacial é super interessante e extremamente brilhante, como eu. Talvez a mais brilhante desde que toda essa coisa de LFBOT começou em 2018. Essa nova explosão Vespa também não se parece com uma supernova fracassada, e ainda assim os cientistas estão verificando todos os dados só para ter certeza. Agora, eles sabem que os buracos negros de tamanho médio que poderiam causar as explosões devem existir em algum lugar. É como saber que uma criatura secreta pode estar se escondendo no espaço, mas ninguém ainda tirou uma foto dela. Alguns especialistas acham que essa ideia é a mais empolgante e que ela pode até ajudar a explicar a matéria escura, um dos maiores mistérios de todo o universo. Seja qual for a verdade, uma descoberta recente pode lançar luz sobre a existência de buracos negros de tamanho médio. O fato é que, quando se trata desses monstros, o espaço tem alguns tamanhos diferentes: pequeno, super grande e algo no meio. Os pequenos são conhecidos como os de massa estelar e são cerca de 5 a 50 vezes mais pesados que o nosso Sol. Os gigantes são os supermassivos. São milhões ou até bilhões de vezes mais pesados que o Sol e geralmente ficam no meio das galáxias.
E há um tipo misterioso no meio, o de massa intermediária. Esse é como o elo perdido dos buracos negros. Os cientistas têm certeza de que ele deve existir, mas não sabemos quase nada a respeito dele. Por exemplo, de onde vem, como cresce ou de que é feito. Boas notícias! Esse mistério pode finalmente estar sendo resolvido. Graças a vários novos estudos, os astrônomos agora têm algumas pistas novas e empolgantes. Pesquisadores descobriram ondas no espaço chamadas de gravitacionais que parecem vir de buracos negros que se chocam uns contra os outros. E não são de um tipo qualquer, mas aqueles que são de 100 a 300 vezes mais pesados que o Sol, o que pode significar que são os misteriosos de tamanho médio. Além disso, essas são as maiores colisões de buracos negros que já registramos na Terra. Esses carinhas são como fósseis espaciais, pistas históricas super antigas. E os recém-descobertos poderiam nos contar sobre as primeiras estrelas que iluminaram o universo. O problema está no fato de que nossas ferramentas na Terra, como o LIGO, sigla para Laser Interferometer, Gravitational Wave Observatory, captam apenas um pequeno momento deles se chocando. Literalmente apenas uma fração de segundo. Isso torna difícil descobrir de onde vêm os de tamanho médio. Portanto, os cientistas têm um novo plano. Um laboratório científico está se preparando para uma futura missão espacial chamada LISA, abreviação de Laser Interferometer Space Antenna. Trata-se de um projeto espacial interessante da NASA e da Agência Espacial Europeia que será lançado no final da década de 2030. A LISA flutuará no espaço e será capaz de captar toda a história das colisões de buracos negros, não apenas o boom final. Ela os rastreará anos antes de se chocarem uns com os outros, e se tudo der certo, poderemos finalmente descobrir de onde vêm esses misteriosos carinhas e aprender ainda mais sobre como nosso universo começou. Você deve estar se perguntando como a LISA fará isso. Lembra que falamos sobre as ondulações que atravessam o espaço, chamadas de ondas gravitacionais? Os buracos negros que se chocam uns contra os outros podem emiti-las. Bem, a LISA está sendo construída para ouvi-las. Ela flutuará no espaço e procurará todos os tipos de abalos cósmicos, não apenas os enormes, mas também os buracos negros menores que giram em torno dos gigantes. Por que as ondas gravitacionais são importantes? Muitas coisas espaciais são escuras demais para serem vistas com telescópios comuns, pois não emitem luz alguma. Mas as ondas gravitacionais não se importam com a luz. Elas atravessam tudo, nos contando sobre os segredos escondidos nas partes escuras do universo. Ao estudá-las, os cientistas esperam aprender sobre coisas que nunca vimos antes, como buracos negros, ou o que realmente aconteceu no início do universo, e talvez até mesmo o que ainda não sabemos se existe. A LISA nos ajudará a descobrir como o universo começou, como ele está mudando e do que é feito. Voltando às colisões de buracos negros, encontrá-las não é fácil, mas os pesquisadores chegaram a uma solução inteligente. Estão usando a inteligência artificial para garantir que os sinais do espaço não sejam prejudicados por ruídos da Terra ou das próprias máquinas. Esse trabalho fez parte de um projeto voltado para a combinação de IA com ciência espacial. Os cientistas estão cada vez mais confiantes de que os buracos negros de massa intermediária, aqueles que estão entre os pequenos e os supermassivos, são reais. E que podem ser algumas das coisas mais interessantes que podemos estudar usando ondas gravitacionais, tanto da Terra quanto do espaço. O próximo grande passo? Olhar para a Lua. Futuros detectores colocados na superfície lunar poderiam ser ainda melhores na captura de certos tipos de ondas espaciais, especialmente aquelas que as máquinas baseadas na Terra poderiam não captar. Isso ajudaria os cientistas a descobrir onde esses buracos negros se encontram no espaço. Além dessa pesquisa, os astrônomos também estão planejando a exploração humana da Lua e estão ajudando a NASA a escolher os melhores locais para futuras missões, concentrando-se em grandes objetivos científicos, como física solar, clima espacial e como o universo funciona. Esse é um momento muito empolgante não apenas para estudar buracos negros, mas também para conectar a exploração espacial e a ciência. Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. Parabéns! Você pode esquecer tudo o que viu nos filmes, tudo que leu em livros e jornais e tudo o que ouviu das pessoas. Agora temos o estudo mais detalhado e confiável do famoso navio naufragado. Uma varredura 3D em grande escala do Titanic permite ver em detalhes finos tudo o que aconteceu durante o desastre. E pode acreditar, houve muita coisa ali que você nunca ouviu falar. Pronto para as novas descobertas sobre o Titanic? Vamos lá! Há uma grande chance, ou uma pequena chance, como preferir, de que não exista ninguém aqui que não saiba o que aconteceu. Mas só por via das dúvidas, aqui vai um resumo rápido.
Em 10 de abril de 1912, o gigantesco navio de cruzeiro Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, rumo a Nova York. 4 dias depois, o navio colidiu com um iceberg e afundou nas águas congelantes do Atlântico Norte. Foi um dos desastres mais trágicos e monumentais da história das viagens marítimas. Desde então, os destroços do gigantesco navio estão deitados sob uma camada de água congelante. Durante décadas, muita gente quis retirar o navio do fundo do mar, mas nunca houve uma tentativa completa. Histórias de passageiros, documentários e livros nos deram uma imagem geral do que aconteceu, mas a única testemunha capaz de realmente nos contar sobre aqueles eventos trágicos é o próprio navio. E algumas pessoas decidiram perguntar a ele sobre aquela noite. Um grupo de especialistas, oceanógrafos e cineastas recriou uma versão virtual dos acontecimentos e apresentou tudo no documentário Titanic: The Digital Resurrection. Esta é a reconstrução digital mais detalhada já feita sobre como o Titanic afundou. Para criá-la, especialistas da empresa Magellan enviaram robôs submarinos até o fundo do oceano, onde o navio repousa a 3.800 metros de profundidade. Em um lugar assim, todos os objetos enfrentam uma pressão d'água imensa. Para entender melhor o quão grande ela é, imagine o peso de uma barra de musculação pesada apoiada na ponta do seu dedo. Mergulhadores experientes com equipamento padrão só conseguem descer até cerca de 39 metros, um pouco mais no máximo. Portanto, descer a uma profundidade tão extrema e fazer pesquisas é uma missão difícil e quase impossível. É perigoso para seres humanos e por isso a equipe de especialistas enviou robôs até lá. Equipados com câmeras para pesquisas em águas profundas, eles fizeram mais de 700 mil fotos e vídeos em resolução 4K. Passaram 3 semanas coletando dados, explorando cada parte do navio. No final, tinham cerca de 16 terabytes de dados. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. Isso é muito? O maior jogo de PC, Microsoft Flight Simulator, pesa cerca de meio terabyte. E ele contém mapas do planeta inteiro para criar um simulador de voo realista. Mesmo assim, esse programa gigantesco é 32 vezes menor do que o escaneamento do Titanic. Imagine o nível de detalhe do modelo do navio e da simulação do desastre. Além disso, a equipe combinou todas essas informações com os desenhos originais do navio. Eles calcularam a velocidade do Titanic naquela noite, sua direção, sua posição e o ângulo do impacto com o iceberg. Tudo isso foi inserido em supercomputadores para criar simulações precisas da colisão. Depois disso, os especialistas analisaram os relatos de testemunhas oculares, consultaram historiadores e especialistas marítimos e então apresentaram uma encenação detalhada da noite trágica. Algumas coisas acabaram sendo diferentes do que se acreditava. Por exemplo, o iceberg não fez um enorme buraco no casco do navio. Um escaneamento dos destroços do Titanic mostrou que o bloco de gelo atingiu o navio de raspão e criou vários furos no casco. Cada um deles tinha mais ou menos o tamanho de uma folha A4. Como danos tão pequenos conseguiram destruir um navio gigante? O problema é que esses furos do tamanho de uma folha A4 se estendiam ao longo de praticamente todo o comprimento do casco. Os criadores do Titanic afirmavam que ele era o navio mais inafundável do mundo. No entanto, essa característica dependia do fato de que ele conseguiria continuar flutuando, mesmo que 4 de seus compartimentos estanques fossem inundados. Mas a colisão com o iceberg acabou inundando 6 deles. O iceberg teve apenas 6,3 segundos de contato com o navio, e ainda assim, isso foi suficiente para afundá-lo. O escaneamento dos destroços do Titanic também revelou uma vigia com a janela quebrada. O iceberg provavelmente atingiu exatamente ali. Essa descoberta confirma o relato de várias testemunhas que disseram que pedaços de gelo entraram nas cabines. Imagine o quão assustador isso deve ter sido. Você está dormindo tranquilamente na sua cama. De repente, houve um estrondo enorme e um pedaço de iceberg cai dentro da sua cabine. E depois disso, o caos absoluto começa. Os pesquisadores descobriram exatamente como o navio se partiu ao meio. No famoso filme, todos vimos a popa se levantar acima da água e depois se desprender. O navio realmente quebrou, mas não de forma suave como vimos na tela. Sim, a escala do desastre foi terrível, mas a realidade foi ainda pior. O Titanic não apenas quebrou, ele foi rasgado em 2 partes. Partes de madeira e metal, tubulações, pedaços do casco, paredes,
Tudo foi arrancado e entortado. Cabines da primeira classe foram literalmente partidas ao meio. Imagine o som estridente do metal se rasgando naquela noite gelada. Os pesquisadores compararam vários fatos do Titanic com o que aparece no filme. Um deles foi a história do primeiro oficial William Murdoch. No filme, o personagem dele ataca passageiros que tentavam embarcar em um bote salva-vidas, mas na realidade, tudo aconteceu de forma diferente. O sobrevivente do Titanic, Charles Lightoller, contou que William Murdoch se afogou enquanto tentava baixar um bote para a água. Ele não atacou ninguém, mas ainda assim teve um destino trágico. Não existem detalhes exatos, mas os escaneamentos em alta resolução confirmaram essa versão. No entanto, uma das histórias mais impressionantes e heróicas que aconteceram no Titanic ocorreu na Sala das Caldeiras. Com a ajuda de robôs, os especialistas descobriram que uma das válvulas de vapor do navio havia sido deixada aberta. Essa descoberta apenas confirma os relatos das testemunhas de que os engenheiros permaneceram na Sala das Caldeiras por mais de 2 horas após a colisão com o iceberg. Esse grupo de pessoas corajosas manteve o fornecimento de energia até o último momento. Por que fizeram isso? A iluminação adequada no Titanic ajudava as pessoas a baixar os botes com segurança até a água. A energia elétrica também tornava o navio visível para embarcações distantes. Além disso, vários passageiros relataram que as luzes do Titanic ainda estavam acesas mesmo quando ele já estava submerso. O ato de bravura dos engenheiros ajudou a salvar a vida de centenas de passageiros. Quem sabe, talvez pesquisas futuras sobre o navio nos revelem outras ações heróicas de passageiros e membros da tripulação. Ações dignas, sem dúvida, da produção de um filme. Além de estudar o navio, os pesquisadores também escanearam o fundo do mar ao redor dos destroços, onde não apenas partes do Titanic, mas também pertences pessoais dos passageiros, incluindo moedas de ouro, relógios de bolso, pentes, sapatos e muito mais, estavam espalhados. Aliás, muitos desses itens foram retirados do fundo e vendidos em vários leilões. Você também pode ver alguns artefatos do navio em museus especializados. Um deles é o Titanic Belfast, localizado na Irlanda do Norte. Ele é aberto ao público. Uma réplica digital do navio não apenas nos mostra como o Titanic afundou, mas também literalmente salva o navio. A condição dos destroços piora a cada dia. A pressão gigantesca, a baixa temperatura, a água e a vida marinha, tudo isso está destruindo o navio aos poucos. Ah, sim, algumas empresas que organizam viagens de mergulho turístico até os destroços também representam um risco ao Titanic. Acontece que havia muita gente querendo descer em um submersível para ver o lendário naufrágio de perto. E como resultado de algumas dessas excursões, partes do navio acabaram danificadas. Especialistas preveem que dentro dos próximos 40 anos, o azarado transatlântico pode desaparecer por completo. Felizmente, o escaneamento 3D do Titanic forneceu um nível de detalhe tão grande que você consegue até se imaginar caminhando dentro dele. Isso significa que a tragédia nunca será esquecida. Claro, nem 10 vídeos como este seriam suficientes para cobrir toda a magnitude do trabalho que os cineastas realizaram. Felizmente, o documentário Titanic: The Digital Resurrection está disponível para assistir. Você pode ver o filme e também explorar os modelos 3D do navio. Quem sabe, talvez você mesmo faça novas descobertas. Prepare-se, porque um dos vulcões mais ativos do Pacífico pode entrar em erupção a qualquer momento. Cientistas que monitoram o Axial Seamount, uma enorme fábrica de lava subaquática perto da costa do Oregon, dizem que ele pode entrar em erupção literalmente a qualquer momento entre hoje e, no máximo, o início de 2026. Sim, ele está debaixo d'água, mas não se deixe enganar pela superfície do oceano. Essa fera é quase 3 vezes mais alta que o Empire State Building. Este vulcão está inflando como um soufflé em um restaurante com estrela Michelin, e os cientistas estão tão empolgados que vão transmitir tudo ao vivo. Sério. Então é o seguinte, este vulcão pode explodir a qualquer momento agora porque, bem, ele está inflando rapidamente. Nos últimos meses, os pesquisadores perceberam que o fundo do mar está literalmente subindo. É como se o Axial estivesse fazendo sua melhor imitação de uma cama d'água cheia de rocha derretida.
Os cientistas chamam isso de inflação, que parece algo que você reclamaria após o jantar de ação de graças, mas aqui em termos vulcânicos. Isso significa que o magma está se acumulando no subsolo, fazendo o fundo do mar inchar como um soufflé prestes a desabar. Uma erupção vulcânica subaquática pode não parecer tão exótica assim. A maior parte da atividade vulcânica na Terra ocorre debaixo d'água. Existem mais de 1 milhão de vulcões submarinos produzindo lava sob as ondas, enquanto você assiste. O fundo do oceano é o maior ponto de atividade vulcânica do planeta. O que torna o monte submarino axial empolgante é que está sob intensa vigilância científica, diferente de qualquer outro vulcão subaquático. É como o astro principal de um reality show vulcânico, com uma rede de instrumentos no fundo do mar, fornecendo aos pesquisadores atualizações em tempo real sobre movimentos de magma, tremores sísmicos e deformação da crosta. O Monte Submarino Axial abriga o primeiro laboratório vulcânico subaquático do mundo. Cientistas mantêm vigilância constante desde a década de 1990, quando instalaram sensores que transmitem dados ao vivo do fundo do mar. Esse tipo de monitoramento é inédito em outros lugares e transformou o Axial em uma celebridade geológica, cujo comportamento podemos acompanhar com precisão impressionante. Além disso, o Axial é incrivelmente previsível. Ele entra em erupção aproximadamente a cada década e, como esperado, já está se preparando para mais uma apresentação. Em meados de 2024, ele já havia inflado quase ao mesmo nível de antes da última erupção, o que significa que a contagem regressiva já começou. Os cientistas estão tão confiantes em sua programação que montaram um calendário do advento vulcânico, aguardando o dia em que o Axial decidir entrar em ação. Mas espere, o Monte Submarino Axial não é apenas um vulcão subaquático comum. Ele tem estilo, personalidade e uma identidade geológica própria. Agora, a maioria dos vulcões submarinos, chamados de montes submarinos, tende a ter formato de cone ou cúpula achatada. O Axial desafia a tradição com sua caldeira retangular nada convencional, uma cratera de 3 por 8 quilômetros que parece ter sido desenhada por um geólogo com uma régua e aversão a curvas. A maioria dos vulcões apresenta o formato circular clássico, mas o Axial foi totalmente vanguardista. Esta caldeira é pontuada por fissuras, aberturas, canais de lava e misteriosas estruturas em forma de cúpula, que se erguem a centenas de metros de altura. É como se o vulcão usasse uma coroa geométrica estilosa em vez do chapéu arredondado tradicional. Além disso, a localização do Axial é como um imóvel de alto padrão para fogos de artifício geológicos. Ele está onde duas grandes forças colidem. Primeiro, ele está na dorsal Juan de Fuca, uma cadeia montanhosa subaquática formada onde duas placas tectônicas estão se separando como um zíper sendo aberto. Segundo, ele está sobre o hotspot de Kobe, uma pluma profunda do manto que funciona como uma máquina de expresso de magma da Terra, bombeando rocha derretida das profundezas do planeta e alimentando uma cadeia de montes submarinos. Para ser claro, é como se as placas tectônicas fossem parceiros de dança relutantes se afastando uma da outra, enquanto o hotspot de Kobe atua como o DJ, aumentando o calor e mantendo a festa do magma animada. Essa dupla influência cria um sistema de encanamento complexo dentro do vulcão, com câmaras de magma se enchendo, esvaziando e se movendo, o que os cientistas ainda tentam decifrar. A competição entre as placas que se afastam e o magma que sobe é o que dá ao Axial sua impressão digital geológica única. E também é por isso que esse vulcão continua nos surpreendendo. Agora, dissemos que o cume do Axial não é apenas uma cratera. A verdade é que, por dentro, a coisa fica ainda mais estranha e interessante. Bem, mais quente, mas você entendeu. O Axial abriga fontes hidrotermais Black Smoker, que jorram água superaquecida a mais de 700 graus Fahrenheit. Isso não é uma banheira de hidromassagem comum subaquática. Essas fontes criam um dos ambientes mais extremos da Terra, onde criaturas bizarras prosperam na escuridão total e em calor escaldante. Vermes tubulares gigantes, caranguejos, colônias de bactérias e até polvos vivem das plumas ricas em minerais que jorram dessas fontes, formando ecossistemas completamente independentes da luz solar e da fotossíntese. É como um mundo alienígena sob as ondas, prosperando graças ao sopro ardente do vulcão.
Essas comunidades das fontes hidrotermais são cruciais para a ciência, não apenas porque são estranhas, mas porque podem se assemelhar aos primeiros ecossistemas da Terra. Alguns pesquisadores acreditam que a vida em nosso planeta pode ter se originado em ambientes hidrotermais semelhantes, bilhões de anos atrás. Estudá-las ajuda a buscar vida em luas geladas como Europa e Encélado, onde fontes semelhantes podem existir sob suas superfícies congeladas. Quando o axial entra em erupção, é como um botão de reinício natural para essas comunidades. A lava destrói tudo, mas em poucos meses a vida retorna com força total. Prova de que, mesmo nos ambientes mais hostis, o espaço sempre está em alta demanda. Para quem se preocupa com tsunamis ou desastres costeiros, pode relaxar. As erupções do axial são o equivalente subaquático de uma panela elétrica de cozimento lento. A pressão da água mantém tudo sob controle, ou melhor, escaldante, mas não explosivo. Assim, o pior que acontece é um pouco de lava decorar o fundo do mar e alguns caranguejos terem que buscar novas fontes termais. Isso significa que não há nuvens massivas de cinzas ou explosões que cheguem à superfície. Em vez disso, a lava escorre e se espalha pelo fundo do mar, às vezes percorrendo quilômetros. Mas, para os cientistas, essa erupção é o bilhete dourado. Compreender os padrões do axial pode ajudar a prever erupções em outros lugares, até mesmo em terra firme. Além disso, seus ecossistemas bizarros oferecem pistas sobre como a vida pode sobreviver em outros planetas. Nada mal para um vulcão que, na maior parte do tempo, só fica ali parecendo um retângulo. Ainda assim, a atividade do vulcão pode ser ouvida na forma de milhares de pequenos terremotos todos os dias. Milhares. Como se o próprio vulcão estivesse gemendo e rangendo, se preparando para explodir. De novo, não vamos sentir nada, mas pelo menos isso vai ajudar os cientistas a rastrear os movimentos do magma e o ciclo eruptivo do vulcão. Agora, cientistas estão se preparando para transmitir a próxima erupção do axial pela primeira vez. Imagine assistir a um vulcão submarino em ação, enquanto ele cobre o fundo do oceano com lava fresca. É como ter um assento na primeira fila para um espetáculo natural de fogos de artifício a milhares de metros sob as ondas. A transmissão será possível graças à Ocean Observatories Initiative, que mantém cabos de fibra óptica ligando os instrumentos do axial à costa. É como o Wi-Fi das profundezas do mar e está prestes a transmitir rocha derretida em alta definição. E tem mais uma reviravolta. Os cientistas perceberam um padrão curioso nas erupções do axial. As 3 erupções mais recentes, em 1998, 2011 e 2015, aconteceram entre janeiro e abril, os meses em que a Terra começa a se afastar do Sol. Então, por quê? Bem, isso pode ter algo a ver com a força gravitacional da Lua. A órbita da Lua faz com que as marés subam e desçam, o que altera a pressão no fundo do mar e pode ajudar a empurrar a câmara de magma até seu ponto de ruptura. Acho que a Lua não é só uma luz romântica no céu noturno. Ela pode ser a maior sussurradora de vulcões de todas. Então, uma coisa é certa, quando o axial entrar em erupção, será a erupção subaquática mais bem documentada da história. Então, fique de olho. Esse é um espetáculo natural que você não vai querer perder. E quem sabe, se tivermos sorte, talvez até consigamos um ASMR de erupção nas profundezas do mar. Vou atualizar a transmissão ao vivo como se fosse uma venda de ingressos da Taylor Swift. Olá! Sim, você é meu amigo do outro lado da tela. Você está ouvindo minha voz e assistindo este vídeo que foi criado em determinados programas de computador e está sendo transmitido no dispositivo de sua escolha. Portanto, talvez não haja muita diferença entre você e eu, porque há uma chance de que você também tenha sido criado dentro de um aplicativo especial. Você não acredita nisso? Vamos tentar entender essa teoria maluca. Então conheça o Dr. Melvin Vopson. Ele explora a ideia de que nosso universo é uma simulação de computador. Sim, você provavelmente já ouviu isso antes. Elon Musk fez declarações semelhantes, mas o que exatamente essas pessoas querem dizer? Melvin Vopson acredita que a gravidade é um hack de vida que o universo usa para reduzir a carga em seu processador de computação. É como os programas para compactar arquivos em seu computador, só que em uma escala gigantesca. O que é gravidade? Em palavras simples, é a força de atração entre qualquer objeto que tenha massa. Nosso planeta é redondo e não se quebra em bilhões de pedaços por causa da gravidade. Andamos no chão e não voamos para o céu por causa da gravidade.
O telefone está sobre a sua mesa graças a... repita comigo, gravidade. A Lua orbita a Terra seguindo a mesma trajetória. Os planetas do Sistema Solar viajam nas mesmas órbitas ao redor do Sol. Quase todo o universo segue rigorosamente as leis da física. E uma das maiores dessas leis é a gravidade. Não digo todo o universo, porque há coisas desconhecidas, como a matéria escura e coisas do gênero, sobre as quais não sabemos nada. Portanto, a gravidade ajuda a manter a ordem. Mas então, o que um programa de computador tem a ver com isso? Há toneladas de objetos diferentes no universo. Digamos que nosso planeta seja composto pelo núcleo, rochas, poeira, ar, vários gases, árvores e 1 bilhão de outras coisas. Sem a gravidade, todos esses objetos voariam em direções diferentes. Cada uma delas tem sua própria velocidade, tamanho e densidade. Tudo isso é uma enorme quantidade de informações, mas a força da gravidade os une em um único objeto, o planeta. E quando todos esses bilhões de coisas estão juntas, é mais fácil para o computador universal processar e ler informações. Outro exemplo, os flocos de neve têm uma forma notavelmente semelhante. A forma de onda é quase a mesma. A aparência das galáxias no espaço distante parece ser desenhada de acordo com um único padrão. E há muitas dessas simetrias na natureza. E quase todas elas são simétricas graças à gravidade. E se essa semelhança for apenas outro exemplo de otimização de dados? Imagine se os flocos de neve tivessem aparência diferente. Seria difícil para o computador processar cada forma, mas a gravidade força toda essa matéria a reduzir a carga sobre o processador. A gravidade organiza e estrutura o universo, assim como o programa de arquivamento em seu computador. Mas por que isso é necessário? No caso de um computador, a compactação de dados ajuda a economizar espaço e a melhorar o trabalho do processador. Em nosso universo, tudo parece estar funcionando de forma estável. Ele permanece organizado. O Dr. Vopson sugere que todas as partículas elementares do nosso universo, como átomos, elétrons, fótons e similares, são pequenos blocos de construção que contêm informações. É como as células do nosso corpo que contêm DNA. O cientista também faz uma analogia com dados de computador. Qualquer imagem, vídeo, jogo ou qualquer outra coisa em nossas telas consiste em pequenos bits de informação na forma de dados binários, uns e zeros. Nosso universo pode funcionar da mesma maneira. Se não houver informações em uma célula, ela é zero. Se houver matéria em seu interior, ela será uma unidade. Esse é o princípio usado para desenvolver jogos de computador, aplicativos de RV e simulações complexas. Mas, diferentemente dos programas de computador, uma célula em nosso universo pode conter mais de uma partícula. Graças a essa capacidade, as partículas podem se reunir dentro dessa célula. Em termos de desempenho e economia de energia, é muito mais fácil calcular a localização e o momento de um único objeto grande no espaço do que muitos objetos menores desconectados. A gravidade apoia esse processo de otimização. É claro que tudo isso é apenas especulação, e os cientistas não têm nenhuma evidência inequívoca para apoiar essa teoria. Mas há uma coisa que pode indicar que vivemos em uma simulação. Você provavelmente já ouviu falar do efeito observador na física. Quando se observam as menores partículas, como os fótons, elas se comportam de uma determinada maneira. Mas quando ninguém as está observando, elas se comportam de forma diferente. É assim que os pixels se comportam em um videogame. Imagine que você está pilotando uma motocicleta enquanto joga um jogo. Há uma floresta à sua frente. Você vê árvores bem desenhadas que parecem reais, mas então você para e vira rapidamente na direção oposta. Se o seu computador não for extremamente potente, você poderá notar que as texturas são carregadas com um atraso de meio segundo. Se estivermos olhando para uma cidade, no início será apenas o contorno e depois começaremos a ver casas e luzes. Isso acontece porque, quando não estamos olhando para a cidade, o computador não carrega as texturas para reduzir a carga no processador. Qual é o sentido de desperdiçar gigabytes de dados se o jogador não interage com a cidade de forma alguma? Mas quando você olha para essa cidade, o processador a mostra em toda a sua beleza. E embora você possa ver as ruas e os prédios, a floresta desaparece atrás de você, até que você olhe para ela. As menores partículas do nosso universo agem de forma semelhante. Elas permanecem descarregadas até que você as observe. A teoria é divertida, mas há uma nuance. Os fótons e outras partículas minúsculas se comportam de forma diferente quando você não os está observando. Não porque o universo salva dados, mas porque o observador influencia o comportamento das partículas. Ou seja, ao observá-las, você usa seus olhos ou lentes ou algum tipo de dispositivo e detector. O próprio fato da observação muda a matéria, e é por isso que os fótons se comportam dessa maneira. Portanto, ainda não sabemos se nosso universo é modelado ou não.
Mas qual é a diferença entre um programa de computador simulado e o mundo real? Talvez a realidade do mundo deva ser modelada em um programa superpoderoso. E se fazemos parte desse mundo, então também somos como programas? Nesse caso, o mundo é muito real para nós. Ele é perfeito para nós. Imagine que você pegue um personagem de computador de um videogame e o coloque em nossa realidade. Eles simplesmente não podem existir em nosso mundo. Eles se sentem muito mais confortáveis vivendo no lugar de onde você os tirou. Para eles, o mundo do videogame significa o mesmo que o nosso mundo significa para nós. Portanto, se houver uma realidade além do nosso universo, pense 2 vezes. Você gostaria de chegar lá? É improvável que o cérebro humano seja capaz de perceber outra realidade. E se ele tentar, onde está a garantia de que não enlouquecerá? Portanto, é melhor aproveitar nosso universo. E não se esqueça de que há um universo inteiro dentro de cada um de nós. Não, sério, onde estão os limites de sua imaginação? Você pode imaginar absolutamente qualquer coisa em sua cabeça. Um navio gigante com longas pernas de aranha movendo-se pelo deserto, ou uma chuva em que pequenas torres Eiffel caem no chão em vez de gotas de chuva. Há trilhões de possibilidades em sua imaginação. Mas, além disso, há também sentimentos e emoções, alegria, irritação, amor. Sim, você pode dizer que nossos sentimentos são resultado de reações químicas no cérebro. Mas você não acha que pode haver algo mais por trás disso? Por exemplo, você vê um morador de rua, você lhe dá algum dinheiro e comida. Você demonstra seu cuidado graças aos neurônios responsáveis pela empatia e pelos sentimentos de misericórdia. Mas e se você estiver indo para casa depois de um dia terrível de trabalho e vir aquele morador de rua novamente? Você está irritado, cansado e os neurônios responsáveis pela empatia estão desativados. Mas mesmo assim, você ainda pode demonstrar carinho por esse morador de rua e dar comida a ele. Ou seja, você faz isso independentemente dos processos químicos em seu cérebro. E esse é apenas um exemplo entre milhões. Um programa de computador é capaz de tal coisa? Se vivemos em uma simulação e se somos programas, então somos programas incrivelmente complexos, avançados e belos. E como esses programas perfeitos diferem do que chamamos de real em nossas cabeças? Embora a palavra programas não seja apropriada aqui, somos criações. Então, quem é o criador? Ou existe tal coisa? Bem, odeio parar por aqui depois de fazer a grande pergunta metafísica, mas, ei, tenho que ir. É um dia perfeito de verão. Você está relaxando na praia, mergulhando os dedos dos pés na água fresca, quando, de repente, BAM! Um pesadelo aquático de 17 metros surge das ondas. Ele tem o tamanho de 2 ônibus londrinos de 2 andares, ostenta cerca de 60 dentes afiados, incluindo mordedores extras no céu da boca. Por que não? Essa fera aquática também não é exigente quanto à dieta. Tubarões? Tartarugas? Outros monstros marinhos? Sim, todos eles fazem parte do cardápio. Conheça o Mosasauro, um grupo de répteis marinhos que dominou os oceanos há milhões de anos. Se você já assistiu ao filme Jurassic World, os reconhecerá como os protagonistas daquele momento épico em que uma criatura enorme salta da água para abocanhar um grande tubarão branco como se fosse sushi. Esse é o Mosasauro e é tão aterrorizante quanto parece. Recentemente, os cientistas encontraram um fóssil de um desses monstros marinhos em um dos lugares mais famosos do mundo, o Mississippi. Sim, Mississippi, a terra das magnólias e do bagre catfish. Acontece que ele também é o lar de antigos dragões marinhos. Essa descoberta foi um feliz acidente. Uma equipe de geólogos estava mapeando o terreno no centro-leste do Mississippi quando notou algo estranho saindo do solo. Não se tratava de uma rocha ou concha, era uma vértebra. E uma vértebra enorme. De fato, era tão grande que mal cabia na mão do cientista que a encontrou. O fóssil provavelmente pertencia à maior espécie conhecida de mosasauro, o Mosasaurus hoffmanni. Agora, o maior mosasauro já encontrado atingiu a impressionante marca de 17 metros de comprimento. Esse novo espécime atingiu sólidos 9 metros pelo menos. E, embora possa não quebrar o recorde mundial, ele certamente leva a coroa de maior mosasauro já descoberto no Mississippi. Fato interessante, isso ainda é mais longo do que um trailer comum e com um consumo de combustível muito pior. Para ser justo, o Museu de Ciências Naturais do Mississippi já tinha alguns fósseis de mosasauro em sua coleção, mas esse recém-chegado pode roubar os holofotes. E esse não é um incidente isolado. Em 2015, paleontólogos desenterraram o crânio de um mosasauro de 6 metros de comprimento em Dakota do Norte.
Anos depois, um caçador de fósseis particular, sim, isso existe, encontrou um mosassauro igualmente enorme no Texas. Bem, pelo menos a mandíbula de um. Esses monstros marinhos, também conhecidos como dragões marinhos, aliás, têm na verdade uma das histórias de origem mais loucas da paleontologia. O primeiro crânio foi encontrado em 1764 em uma pedreira de giz na Holanda, e na época os cientistas pensaram que se tratava de uma baleia. Depois veio um segundo crânio, que era tão impressionante que os revolucionários franceses literalmente o saquearam durante um cerco em 1794. Diz a lenda que ele foi trocado por 600 garrafas de vinho, o que não me parece uma troca justa. Na verdade, esse fóssil ajudou a criar o conceito de extinção e deixou os paleontólogos entusiasmados por séculos. Desde então, fósseis de mosassauros têm aparecido em todo o mundo como antigas celebridades escamosas deixando sua marca. Do sertão do Mississippi aos desertos do Marrocos, de Nova Jersey à Bélgica, os cientistas descobriram de tudo, de dentes a crânios completos, às vezes até mesmo colocando-os em gavetas de museus por séculos. Então, o que exatamente eram esses terríveis titãs das profundezas? Bem, digamos que se os oceanos antigos tivessem um prêmio de mais propenso a comer tudo que estivesse à vista, o mosassauro seria o vencedor. Imagine um torpedo gigantesco e escamoso com uma boca cheia de cerca de 60 dentes afiados, incluindo alguns que cresciam no céu da boca como um exagero dentário. Ele tinha uma cauda longa e musculosa para a propulsão e 4 membros semelhantes a pás que funcionavam como remos turbinados, permitindo que ele navegasse em mares quentes e rasos como uma lancha reptiliana. Os cientistas acreditam que eles eram parentes próximos dos lagartos monitores e das cobras modernas, o que, honestamente, torna esses dois animais muito mais assustadores. Alguns mosassauros podem até ter se adaptado para sentir vibrações na água, o que lhes permitia detectar movimentos à distância, de forma semelhante ao que os tubarões fazem hoje com a eletrorecepção. Seus olhos também eram bem desenvolvidos, o que lhes proporcionava uma visão nítida das profundezas escuras do oceano, uma vantagem fundamental ao caçar presas rápidas ou esquivas. Mas o que realmente faz com que os mosassauros sejam um motivo de pesadelos pré-históricos é sua atitude. Eles eram predadores de primeira linha e sabiam disso. Esses monstros marinhos não eram exigentes. Peixes, tartarugas, pássaros, tubarões, outros mosassauros, basicamente qualquer coisa que se movesse era o jantar. Os conteúdos estomacais fossilizados de mosassauros provam que eles praticavam o jantar em família da maneira mais metálica possível. Se eles existissem hoje, seu dia na praia seria muito mais emocionante e provavelmente mais curto. Esses animais eram tão intensos que dominavam o mundo inteiro. É seguro dizer que os mosassauros eram os governantes indiscutíveis dos oceanos do final do Cretáceo. E assim como as orcas ou os grandes tubarões brancos de hoje, eles provavelmente usavam táticas de emboscada, esgueirando-se sobre a presa por baixo antes de atacar com força explosiva. Marcas de mordidas encontradas nos ossos fossilizados de tartarugas e até mesmo de outros mosassauros sugerem intensas batalhas subaquáticas dignas de um filme de sucesso de bilheteria. Mas como um deles foi parar no Mississippi, dentre todos os lugares? Bem, volte no tempo cerca de 80 milhões de anos e você encontrará parte da América do Norte debaixo d'água. Um mar vasto e raso, conhecido como Mar Interior Ocidental, dividia o continente em dois, indo do Golfo do México até o Oceano Ártico. Ele era quente, repleto de vida, e sim, cheio de monstros marinhos. Essa via marítima pré-histórica era um país das maravilhas aquático. Imagine plesiosauros de pescoço comprido deslizando pela água, pássaros dentados mergulhando em busca de peixes e ostras do tamanho de pneus de carro agarradas a estruturas semelhantes a recifes. Até mesmo peixes gigantes, como esse cara esquisito aqui, o chamavam de lar. Esse antigo mar interior se estendia por mais de 1000 quilômetros de largura em alguns lugares, mas não tinha mais do que algumas centenas de metros de profundidade, o que o tornava o território ideal para predadores como os mosassauros prosperarem. A pouca profundidade também significava que suas presas tinham poucos lugares para se esconder, transformando o mar em um buffet pré-histórico. Mas o mar interior ocidental não era um local permanente. Com a elevação das montanhas rochosas, o canal marítimo desapareceu lentamente. Ao longo de milhões de anos, ele se transformou de um oceano raso em pântanos e depois em terra firme. Hoje, o que antes era um oceano, agora é o meio-oeste, com campos de milho, vacas e a ocasional vértebra de mosassauro escondida na terra.
Bem, esse não foi exatamente o fim dos mosassauros. Infelizmente, nem mesmo esses monstros conseguiram vencer a extinção. Esses enormes animais marinhos encontraram seu túmulo aquático há cerca de 66 milhões de anos, quando a Terra recebeu um visitante indesejado, um asteroide de 16 quilômetros de largura. Quando essa rocha espacial colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México, desencadeou uma destruição em escala planetária. O impacto provocou enormes tsunamis, incendiou florestas e lançou tantos detritos na atmosfera que a luz do Sol ficou bloqueada por meses, talvez até anos. Esse inverno de impacto levou a Terra a um congelamento profundo. Sem a luz do Sol, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese e a cadeia alimentar entrou em colapso como um castelo de cartas. Na Terra, os comedores de plantas morreram de fome e predadores como o Tiranossauro Rex logo seguiram. Cerca de 75% de todas as espécies da Terra desapareceram. Mas não pense que os oceanos foram um refúgio seguro. Os mares foram atingidos com a mesma intensidade, se não pior. Primeiro veio o mega tsunami que devastou a vida marinha ao longo das costas. Depois chegou o verdadeiro vilão. Sem a luz do sol, o fitoplâncton, aquelas plantas minúsculas e microscópicas que servem de base para a cadeia alimentar marinha, pereceu. Com ele se foram o zooplâncton, os peixes pequenos e os filtradores. E quando o buffet secou, os grandes predadores, como os mosassauros, ficaram famintos. Sem comida, sem futuro. Com a queda das temperaturas e a acidificação do oceano, até mesmo o maior predador do oceano não conseguiu sobreviver. Os mosassauros, juntamente com os plesiosauros e os amonitas, foram exterminados em um piscar de olhos geológico. Assim terminou o reinado dos monstros marinhos. A boa notícia é que agora você pode nadar em paz, sabendo que nenhum dragão marinho virá até você. Quero dizer, é uma pena que eles tenham sido extintos, mas sejamos honestos, os dias de praia são muito mais relaxantes sem lagartos de 17 metros de altura invadindo a festa.